Vamos orar para começar? 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 이 시간 저희들 주님의 말씀을 배우고자 이 자리에 모여 있습니다. Realmente nós estamos reunidos aqui para ouvir a sua palavra. 주님의 말씀을 올바르게 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Que Senhor Deus possa nos ajudar para compreender bem a sua palavra. 여기 있는 모든 영혼들이 말씀을 끝까지 듣고 구원함을 받을 수 있도록 Que 도와주시옵소서. Senhor Deus possa ajudar para que todos os espíritos possam ouvir bem e receber a salvação. 저희들 마음을 열어주시고 저희들의 생각을 주님 말씀으로 붙잡아 주시길 원합니다. Senhor Deus, desejo que possamos abrir o nosso coração e que Senhor Deus possa segurar as nossas mentes. 오늘 인류의 역사의 시작과 또 심판의 역사에 대해서 배우고자 합니다. Então hoje nós desejamos aprender sobre a história da humanidade e também sobre o início do julgamento, Senhor Deus. 하나님은 공의의 하나님이시며 또한 피할 길을 주시는 사랑의 하나님이라는 것을 오늘 말씀을 통해 배울 수 있도록 도와주시옵소서. E que hoje, através da palavra, que nós possamos saber e aprender que Senhor Deus é Deus da justiça e Deus do amor. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Mais uma vez te agradeço e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém. 아멘. 우리 요한복음 5장을 먼저 찾아보시겠습니다. Primeiramente, vamos procurar a palavra que está em João capítulo 5. 요한복음 5장입니다. João capítulo 5. Versículo 39. 요한복음 João 5:39. Até 40. Vamos ler tudo juntos. Examinais as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. 자, 여기 보면 성경에서 영생을 얻을 수 있다 말씀하고 있습니다. Então aqui nós podemos ver que através das escrituras nós podemos obter a vida eterna. 그래서 성경을 상고해라 그랬어요. E por isso ele fala para examinar. 그리고 성경을 우리가 자세히 배워야 됩니다. Nós precisamos aprender bem a Bíblia. 생각하면서 봐야 돼요. Então nós precisamos ver e estudar bem a palavra da Bíblia. 아무 생각 없이 배우면 안 됩니다. Não tem como você estudar a Bíblia sem pensar e sem estudar. 생각하면서 성경을 배워야 돼요. Então precisamos pensar bem para aprender a Bíblia. 그래야 하나님의 뜻을 발견할 수 있고 하나님에 대해서 올바르게 깨달을 수 있습니다. Então assim nós podemos encontrar o objetivo de Senhor Deus e compreender a vontade dele. 우리가 한 주간 하나님의 말씀이라고 하는 이 성경을 배우게 됩니다. Então durante a semana nós iremos aprender sobre a palavra de Deus que é a Bíblia. 그럼 성경을 배우게 되면 무슨 유익이 있습니까? Então qual é a vantagem de ter você aprender a Bíblia? 새로운 차가 뭐 생깁니까? Será que você vai conseguir um carro novo? 새로운 집이 뭐 생깁니까? Será que você consegue uma nova casa? 돈이 생깁니까? Será que você consegue dinheiro? 삶이 더 뭐 풍요로워집니까? Será que a sua vida fica mais abundante? 여러분 이번 주 한 주간 이 성경을 배우면서 무엇을 기대하고 계십니까? O que vocês esperam para aprender a palavra durante esta semana? 영생을 기대하셔야 돼요. Vocês precisam ter a esperança na vida eterna. 이 성경은 여러분에게 영원한 생명을 줄 수 있는 책입니다. Porque esse livro, essa Bíblia consegue permitir a vida eterna para vocês. 여러분에게 확실한 믿음을 줄 수 있는 책입니다. É o único livro que consegue permitir a única certeza da vida de vocês. 여러분 성경을 통하지 않고서는 여러분 영생을 얻을 수 없어요. Sem através da Bíblia vocês não vão conseguir o espírito, a vida eterna. 영생이라는 것은 하나님이 주시는 겁니다. A vida eterna que permite é Senhor Deus. 하나님께 받아야 돼요. Nós precisamos receber de Senhor Deus. 우리 어제 말씀을 통해서 배웠죠. Como nós aprendemos ontem através da 이 palavra. 말씀이 곧 하나님이라 그랬어요. Essa palavra é o Senhor Deus. O verbo era Deus. 우리 어제 배웠습니다. Nós aprendemos ontem. 하나님, 이 하나님의 말씀이 여러분에게 영생을 줄 겁니다. Então essa palavra que é Senhor Deus, ele vai permitir a vida eterna para vocês. 다른 방법은 없어요. Não existe outro caminho. 그래서 우리가 이 성경을 배우게 되는 겁니다. Por isso nós estamos aprendendo sobre essa Bíblia. 자, 오늘 이어서 성경에 대해서 좀 더 자세히 배워봅시다. Então hoje continuamente nós iremos aprender mais um pouco sobre a palavra da Bíblia. 제가 일방적으로 이렇게 이야기를 하잖아요. Eu falo facilmente assim para vocês. 근데 여러분들이 들으시면서요. 간절한 마음으로 좀 들으셨으면 Mas 좋겠어요. quando vocês estiverem ouvindo a palavra de Senhor Deus, vocês precisam ouvir com grande súplica. 원하는 마음으로 좀 들었으면 Vocês 좋겠어요. precisam ouvir com coração de desejo. 예수님도
그 당시에요. 많은 사람들에게 영생을 주고자 했는데 그 사람들이 원하지 않는 겁니다. Então, no tempo de Senhor Jesus Cristo também, Senhor Jesus Cristo queria permitir a vida eterna, mas as pessoas não queriam aceitar. 예수님이 그들에게 믿음을 주려고 하는데 그들이 원하지 않아요. Senhor Jesus Cristo queria permitir a fé para eles, mas eles não quiseram a fé de Cristo. 방법이 없는 겁니다. Então não tem outro caminho para eles. 여러분, 이번 한 주간요. 하나님 말씀이 전해집니다. Essa semana realmente será pregada a palavra do Senhor Deus. 여러분 마음에도요. 하나님의 뜻을 알고자 하는 마음, 영생을 얻고자 하는 마음, 그런 마음을 가지고 들으셔야 됩니다. No coração de vocês durante essa semana vocês precisam ouvir a palavra desejando a vida eterna. 아무 생각 없이 들으시면 안 돼요. Não podem ouvir a palavra pensando em nada. 그냥 멍하고 있으면 안 됩니다. Vocês não podem ficar boiando. 네. 아셨죠? Entenderam? 또 졸리시면 뒤에 나가서 들으셔도 되고 좀 이렇게 잠을 깨기 위해서 뒤에 또 커피도 있으니까요. 커피도 드시면서 잠을 깨면서 좀 졸음을 좀 깨면서요 말씀을 들으시면 좋을 것 같습니다. Então, quando vocês estiverem com sono, vocês podem se levantar e ouvir a palavra lá atrás, ou pode tomar um café para acordar do sono. 자, 이 세상에는요, 많은 우상들이 있습니다. Nesse mundo existem vários ídolos. 성경에서는 여호와 하나님이 유일한 신이라 말씀하고 E 있습니다. na Bíblia fala que o único Deus é o Senhor. 여호와 하나님 외에 다른 신은 없어요. Não existe nenhum Senhor Jeová que seja, não existe nenhum outro Deus do que o Senhor Jeová. 근데 많은 사람들이 우상을 만들어냈습니다. Mas muitas pessoas criaram uma coisa chamada ídolos. 다른 신들을 만들어냈어요. São chamados de outros deuses. 자, 이 사진을 좀 한번 봅시다. Vamos ver essa palavra, essa imagem. 자, 이런 신상, 이런 동상, 이런 것들을 새기고요. 그 앞에서 절을 하고 기도를 합니다. Então eles formam essa imagem, esse ídolo e começam a venerar essa imagem. 여러분, 이런 게 신입니까? Isso é Deus? 이런 게 신이에요? Isso é Deus? 자, 인도에 가면요. 3억이 넘는 신이 있다고 그럽니다. Quando vocês forem para a Índia, existe mais de 300.000 deuses. 뭐가 진짜입니까? Qual que é o verdadeiro? 네? 신의 모습이 이렇다고 합니다. Então ele fala que a imagem de um Deus é esse. 코끼리 모습이에요. É a forma de um elefante. 그리고 사람인데 막 팔이 여러 개 달려 있습니다. É uma pessoa, mas tem vários braços. 색도 아주리 아주. E a cor dela é azul. 여러분, 하나님이 이렇게 생겼습니까? Será que Deus se parece assim? 우리 어제 배웠어요. Nós aprendemos ontem. 데우스의 이스피리투입니다. 눈에 보이지 않아요. Realmente Deus nós não conseguimos ver. 중국에 가면요 관우신이라 있습니다. 관우. E quando for para a China tem um Deus chamado Quanu. 네, 관우라는 사람을요 신처럼 모십니다. Então é um homem chamado Quanu que eles consideram como Deus. 이렇게 큰 형상을 만들고 그 앞에서 막 기도하고 복을 빌고 합니다. E eles fizeram uma grande imagem, estátua dele e começam a pedir bênção para ele. 아, 이게 무슨 응답을 할 수 있겠습니까? 뭘 할 수 있겠습니까? Será que essa estátua consegue responder eles ou fazer alguma coisa por eles? 네? 이 사람 열심히 기도하죠. Essa pessoa ela está orando fortemente, não é? 이게 하나님입니까? Será que isso é Deus? 열심히 기도합니다. Eles estão orando profundamente. 이게 하나님이에요. Mas isso é Deus? 자, 이 카톨릭 보면요 마리아와 이 예수상을 이렇게 만들어 놨습니다. Na igreja católica eles fazem imagem de Senhor Jesus Cristo e da Maria. 근데 하나님이 분명히 말씀하셨어요. 형상 어떤 형상이라도 만들지 말라 그랬습니다. Mas Senhor Deus ele já falou que não pode idolatrar nenhum ídolo, nenhuma imagem. 데우스의 이스피리투. Porque Deus é espírito. 눈에 보이지 않아요. Nós não conseguimos ver. 하나님이 원하시는 건요 신령과 진정으로 예배하는 겁니다. O que Senhor Deus deseja é que você seja mais fiel e espiritual para servir a Ele. 네, 눈에 보이지 않기 때문에 그래요. Porque nós não conseguimos ver. 자, 여기 마리아상이 있습니다. Aqui tem a imagem da Maria. 막 카톨릭 사람들 보면요 마리아 앞에서 막 기도하고 복을 빌고 막 여러 가지 하죠. A igreja católica eles formam essa imagem para as pessoas orarem e pedirem bênção para ela. 이런 신상을 귀하게 모십니다. E eles idolatram essa imagem realmente com sendo muito cuidadosos. 근데 마리아가 백인입니까? Mas será que a Maria ela era branca? 백인이에요? Ela é branca? 중동 사람입니다. Ela é do Oriente Médio. 네, 이스라엘 사람이에요. Ela é uma israelense. 근데 이 피부가 너무 하얘. Mas a cor da pele dela é muito branca. 모르는 거예요. 모르는. Então as pessoas também não sabem. 성경을 안다면 이렇게 안 만듭니다. Se você soubesse a Bíblia, você não iria fazer uma imagem dessa. 그리고 성경을 안다면 아예 이런 신상 자체를 안 E se 만들어요. você realmente estudasse a Bíblia, ninguém iria fazer esses ídolos.
이 사람도요 지금 어디에다 기도하고 있습니까? Então, para quem ela está orando? 예? 어디에다 무릎을 꿇고 있죠? Para quem ela está ajoelhando? 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 돼요. Precisa ajoelhar na frente do Senhor Deus. 그리고요 그 한국에 하면요 이렇게 돌무더기 앞에서 막 사람들이 이렇게 막 기도를 합니다. E quando você vai na Coreia, tem muitas pessoas que elas rezam e pedem na frente de um túmulo de pedra. 아, 이 돌이 무슨 말을 할 수 있겠어요? O que essa pedra consegue falar? 무슨 능력이 있겠습니까? Qual a força que ela tem? 예? 그 산에 가면요 이렇게 돌탑을 이렇게 쌓아요. E assim, quando eles vão para a montanha, eles começam a empilhar pedras. 이런 돌탑을 쌓고요 그 앞에서 이렇게 소원을 빕니다. E assim elas empilham a pedras e começam a pedir um desejo para elas. 이게 무슨 의미가 있어요? Qual é o significado disso? 이게 사람에게 무슨 말을 할 수 있습니까? 복을 줄 수 있습니까? Será que essa estátua ela consegue falar alguma coisa para as pessoas ou dar alguma coisa para elas? 예? 이런 게 무슨 능력이 있겠어요? Essas imagens têm poder? 예? 이런 게 무슨 능력이 있겠습니까? Que tipo de poder ela pode ter? 말을 할 수 있습니까? Será que ela consegue falar? 복을 줄 수 Será que ela 있습니까? consegue permitir bênção? 저주를 줄 수 Será que ela 있습니까? consegue amaldiçoar? 자, 여기 사람이 신을 만들고 있어요. Então aqui as pessoas elas estão fazendo um Deus. 성경에 보면 이런 말씀이 있어요. Na Bíblia aparece uma palavra. 우상을 만드는 너희는 너무 어리석다. Fala, insensatos os que fazem os deuses. 왜? Por quê? 나무를 가져와 가지고요. 반은 잘라 가지고 떡 굽는 데 사용하고 반은 잘라 가지고 이렇게 우상을 만듭니다. Então, porque metade de uma árvore eles cortam para fazer pão, para usar como lenha para pão, e outra eles usam para fazer ídolos. 똑같은 나무예요. Então, partiu do mesma árvore. 하나님 보시기에 얼마나 어리석은 Então, 거. para o Senhor Deus, isso é uma coisa muito insensata. 자, 그리고 저기 코리아도 놀치에 가면요. 사람을 신으로 섬깁니다. E quando vocês forem para a Coreia do Norte, eles consideram o homem como Deus. 네? 거기에 이제 최고의 그 대통령처럼 이렇게 그 사람이 한 명 있죠. 김정은이라고. E lá na Coreia do Norte tem um líder, né, como maior do que o presidente, que é o Kim Jong-un. 네, 이 두 사람은 그의 아버지와 할아버지입니다. Essas duas pessoas são o pai e o avô dele. 근데 이미 죽었어요. E os dois já morreram. 근데 그 앞에서 기념일마다 탄생일마다 또는 죽은 날짜마다 가서요 막 앞에서 동상 앞에서 절을 하고 인사를 하고 막 소원을 빌고 합니다. E toda data comemorativa do nascimento deles, ou da morte, ou da celebração de aniversário e tudo mais, eles vão lá e começam a celebrar e rezar na frente deles. 자, 요즘은요 스포츠가 우상이에요. E hoje em dia o esporte é um ídolo. 축구가 우상입니다. Então, realmente o futebol é um ídolo. 네? 막 미쳐 있어요. Então as 거기에. pessoas ficam loucas por esporte. 네? 일요일만 되면 막 축구장으로 갑니다. Então, quando dá domingo, todas as pessoas vão para a arena de futebol. 네? 이런 사람들 Essas pessoas. 막 축구에 미쳐 사는 거예요. Então eles vivem loucos pelo futebol. 하나님보다 축구 뭐 이런 스포츠를 너무 좋아하는 겁니다. Então eles gostam mais do futebol do que o Senhor Deus. 아니 그게 무슨 소용이 있습니까 도대체? Mas qual é a importância disso? 축구 열심히 응원하면 뭐 천국을 갑니까? Será que se você torcer bastante pelo seu time, você vai para o céu? 네? 요즘은요 돈이 우상이에요. 돈이. Mas hoje em dia as pessoas também, o dinheiro se tornou ídolo. 하나님보다 돈을 더 사랑합니다. Muitas pessoas amam mais o dinheiro do que o Senhor Deus. 이 돈이 죽음으로부터 벗어나게 도와줍니까? Será que esse dinheiro consegue libertar vocês da morte? 아무리 좋은 약을 사 먹는다 하더라도 죽음은 피할 수 없죠. Mesmo que você tome bastante remédio ou remédio muito caros, você não tem como se livrar. 아니 죽으면 이 돈을 가져갈 수 있습니까? E 뭘 할 quando 수 você 있습니까? morrer, você consegue levar esse dinheiro com vocês? 하나님에 대해서 배우는 것보다 돈을 얼마나 더 잘 벌까 거기에 관심이 많아요 사람들이. Muitas pessoas têm mais interesse de como ganharem dinheiro do que ter interesse em Senhor Deus. 그리고 사람 마음에요 하나님보다 더 좋아하거나 사랑하는 거 그게 바로 우상입니다. Então, o que tem dentro do coração do homem tem mais ídolos do que amar o próprio Deus. 그래서 하나님이요 이런 우상들한테 경고하는 거예요. Por isso o Senhor Deus ele está dando uma advertência para esses ídolos. 사실 그 우상들을 믿는 사람들에게 이런 말씀을 E o Senhor 하셨습니다. Deus também falou para a palavra para essas pessoas que acreditam nesse ídolo. 이사야서 Vamos procurar Isaías 41장입니다. 41. 이사야서 41장 Isaías 41, 21절. versículo 21. 21절부터 23절까지입니다. Até o versículo 23. 읽어줄래?
Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes ações, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentamos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois Deus. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nós assombremos e juntamente o vejamos. 야, 너희들 정말 신이냐? Então o Senhor Deus está perguntando, vocês são verdadeiramente deuses? 그럼 이 네 가지를 한번 보여줘 봐라. Então me mostre 4 coisas. 이걸 사람들에게 한번 보여줘 봐. Mostre essas 4 coisas para as pessoas. 그럼 사람들이 알겠지. Então aí as pessoas vão saber verdadeiramente. 첫 번째, Primeiro, 과거에 무슨 일이 일어났었는지 한번 설명해 봐라. primeiro me conte as coisas passadas. 이 세상이 어떻게 시작됐냐? Me conte como este mundo foi formado. 과거에 무슨 일이 있었냐? O que aconteceu no passado. 한번 사람들에게 알려줘 봐라. Por favor, explique para as pessoas. 미래일. E o futuro. 미래일도 한번 설명해 봐라. Me explique as coisas futuras. 예언을 한번 해 봐라. Fale as profecias. 사람들이 그 일이 일어나는 걸 보면 깨닫게 되겠지. Então, se caso realmente essas profecias se cumprirem, as pessoas vão acreditar em você. 복을 한번 내려보고 저주도 한번 내려봐라. Então, permita uma bênção, também permita a maldição. 개인에게 또는 민족에게 한 나라에게 복도 한번 내려보고 저주도 한번 내려봐라. Então, permita bênção ou maldição para uma pessoa, ou para um grupo, ou para um país. 신이라면 이 네 가지를 할 수 있어야 된다. Então, se você é realmente Deus, você precisa conseguir fazer essas 4 coisas. 이 말씀 무슨 Que 말씀입니까? palavra é essa? 하나님은 이 네 가지를 전부 다 할 수 있다는 거. Se vê que Senhor Deus, Ele consegue fazer todas essas coisas. 우리가 어제 배웠습니다. Nós aprendemos ontem. 성경이 언제 기록됐다고요? Quando é que a Bíblia foi escrita? 네? 예수님 오시기 1500년 전에, 1500 anos antes de Cristo. 그리고 예수님 이후 100년, E depois 100 anos depois de Cristo. 1600년 동안 기록됐다고 그랬습니다. Então a Bíblia foi escrita durante 1600 anos. 자, 이 말씀 안에요. 과거에 무슨 일이 일어날지, 미래에 무슨 일이 일어날지 다 기록이 되어 E dentro 있습니다. dessa palavra está escrito tudo o que aconteceu no passado e também está escrito tudo o que vai acontecer no futuro. 이 세상은 어떻게 시작됐는지, Como este mundo aconteceu 이 과거에는 무슨 사건이 e 있었는지, quais acontecimentos que tiveram no passado. 과거에 대해서 기록되어 E 있습니다. então está escrito as coisas do passado. 뿐만 아니라 미래에 무슨 일이 일어날지도 기록되어 E 있습니다. também está escrito as coisas futuras. 우리 시대에 무슨 일이 일어날지도 기록되어 E também está 있습니다. escrito as coisas que vão acontecer no nosso século. 이 세상 마지막은 어떻게 끝날지에 대해서도 기록되어 E também está 있습니다. escrito como este mundo vai acabar no fim. 그러니까 인류 역사의 시작과 끝을 하나님은 이 성경에다 다 기록해 놨어요. Então o Senhor Deus, Ele escreveu toda a história da humanidade, desde o começo até o fim. 우리에게 말씀하십니다. E Ele está falando para nós, 확인해 봐라. confirme. 확인해 봐라. Pode confirmar. 나 외에는 다른 신이 없다. Ele fala, não existe outro Deus senão a mim. 우리는 그걸 발견할 수 Nós 있습니다. precisamos realmente procurar e evidenciar isso. 자, 이번 시간에는요. 인류가 어떻게 시작됐는지 그거에 대해서 좀 먼저 배우겠습니다. Então hoje nós iremos aprender como a humanidade começou. 하나님이 아담과 하와를 O 만드셨죠. Senhor Deus primeiro fez o Adão e Eva. 그리고 그 아담과 하와를 에덴 동산이라는 곳에 E 두셨습니다. assim o Senhor Deus colocou o Adão e Eva dentro do jardim no Éden. 창세기 2장에 보면요. Se olharmos no Gênesis capítulo 2, 8절에 versículo 8. E plantou o Senhor Deus jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. 자, jardim do 에덴이 나옵니다. Aqui aparece jardim no Éden. 특별한 곳에 하나님이 아담과 하와를 두셨어요. Num lugar especial o Senhor Deus colocou Adão e Eva. 거기서 살게 E 하셨습니다. permitiu para que eles pudessem viver naquele local. 거기에 있는 모든 걸 하나님이 다 허락하셨어요. E ali o Senhor Deus permitiu todas as coisas para ele. 그러나 딱 한 가지만 허락하지 Mas tem 않으셨습니다. uma coisa que o Senhor Deus não permitiu. 그게 바로 선악과예요. 선악과. O que é isso? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. 네, 선악과는 먹지 말라 O 그랬어요. Senhor Deus falou para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 딱 한 가지만 하나님이 금하셨습니다. Então o Senhor Deus ele proibiu apenas uma coisa. 그러나 이 사단 마귀가요
그 하와를 먼저 꼬셨죠. Mas o Satanás, diabo, ele foi primeiro enganou a mulher, a Eva. 아, 먹어도 돼, 먹어도 Falou, 돼. pode comer, pode comer. 야, 먹으면 하나님처럼 돼. Ah, se você comer, você vai ficar igual um Deus. 이 하와가 속았어요. E a Eva foi enganada. 그래서 선악과를 먹게 되죠. E assim a Eva come este fruto. 그리고 같이 죽자 아담에게 줍니다. E assim, vamos morrer junto. E deu também para o Adão. 네, 그래서 아담이 또 먹어버려. E assim o Adão também comeu este fruto. 둘 다 죄를 지었습니다. Os dois cometeram pecado. 하나님이 먹지 말란 그 과실을 먹어버렸어요. Eles comeram o fruto que o Senhor Deus proibiu. 불순종이죠. Isso é o que? A desobediência. 하나님이요 그 둘을요 에덴 동산에서 E 쫓아내버렸어요. assim o Senhor Deus expulsou esses dois do jardim do Éden. 그리고 이 에덴 동산은 하나님이 심판하셨어요. E assim o Senhor Deus julgou o jardim do Éden. 네, 땅 속으로 이렇게 묻어버렸어요. O Senhor Deus enterrou embaixo da terra. 네, 그 스토리가요 창세기 2장에 쭉 나오거든요. E essa história aparece em todos os Gênesis capítulo 2. 네, 사람들이 이 창세기 2장을 보면서요, 야, 이 에덴 동산이 실제 이 땅에 있었을까 궁금했습니다. E assim, você estudando e lendo Gênesis capítulo 2, as pessoas começaram a tiveram uma dúvida. Será que Jardim do Éden realmente existiu? 어떤 사람들은 어떤 교회에서 어떤 목사들은요, 아 이거 잘징도 에덴 저 하늘 이야기 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. Algumas igrejas ensinam que Jardim do Éden ficou Jardim do Éden estava no céu, era história do céu. 아닙니다. Mas não é. 이 땅에 있었습니다. Jardim do Éden estava nessa terra. 아담과 하와가 이 땅에 실제로 있었기 때문에 우리가 지금 태어났어요. Então, já que o Adão e Eva estavam neste mundo, realmente por isso que nós nascemos. 사람은 아담과 하와로 이 두 사람으로부터 인류가 시작된 겁니다. Toda a história da humanidade começou através do Adão e Eva, através dessas duas pessoas. 그래서 사람들이 이 에덴 동산을 찾아다녔습니다. Por isso as pessoas começaram a investigar e procurar o Jardim do 이 Éden. 지구 어딘가에 있을 텐데 Ah, com certeza deve existir em algum lugar neste mundo. 어디에 있을까? Aonde que será que está o Jardim do Éden? 힌트가 있습니다. 힌트. E assim tem uma dica. 네, 이 성경에 힌트가 있어요. Na Bíblia tem uma dica. 자, 10절에 보면 Se olharmos no versículo 10, 에덴에서부터 네 강이 흘렀다 그랬어요. aqui fala que saiu no rio do Éden para regar o jardim, que eram 4 rios. 네. 꽈뚜루 히오스의 노미가 나옵니다. E desses 4 rios todas elas têm um nome. O nome de primeiro é Pison. Segundo rio é Gion. Terceiro rio é Tigre. O quarto rio é o Eufrates. 아, 이 네 개의 강의 이름들이 나오네. Então aparece o nome dos 4 rios. 야, 이 노미가 있으면 지금도 이 노미와 똑같은 강들이 있을까? Ah, se realmente tem 4 nomes, será que ainda existe um rio com este nome? 그래서 전 세계를 샅샅이 다녔습니다. E assim os pesquisadores começaram a procurar o nome desses rios em todo o mundo. 그리고 두 강을 E 발견했어요. assim encontraram 2 rios. 세 번째 강과 네 번째 강. O terceiro e o quarto rio. 찌그리와 유프라테스. Os Tigres e Eufrates. 이 두 개의 강은요 지금도 흐르고 있어요. E o Tigres e o Eufrates, esses 2 rios ainda fluem a água. 그래서 이 두 개의 강을 기점으로 아 에덴 동산이 어디 있을까 이제 찾아 나선 겁니다. Então, 사람들이. embasando nesses 2 rios, as pessoas começaram a procurar onde que era o Jardim do Éden. 네. 자, 그 영상을 하나 볼게요. Vamos ver um vídeo. O Jardim do Éden teria sido finalmente descoberto. 3.000 anos de histórias bíblicas e 3 décadas de tecnologia por satélite talvez nos deem a chave do enigma. Diz a Bíblia que o Éden se localizava nas cabeceiras do Tigre e Eufrates e de mais outros 2 rios, Pison e Geon. Isso é um problema. O Tigre e o Eufrates atravessam a Turquia, a Síria e o Iraque. Eles não saem da mesma fonte. E o Pison e o Geon não existem. O arqueólogo Juris Arens acredita que solucionou o problema. Ele viajou à Península Árabe em 1971, a fim de pesquisar os vestígios de sua mais antiga civilização. E descobriu que a Arábia Saudita nem sempre foi um deserto. Durante um período interglacial, a Arábia era muito mais úmida do que é hoje. O delta formado pelo Tigre e Eufrates chama-se Wadi Batin, que significa Rio do Umbigo.
É um sistema fluvial imenso que banhou o lado ocidental da Arábia e migrou para a banda oriental. Concentrei-me nisso arqueológica e geologicamente. Enquanto pesquisava, Zaren solicitou as fotos mais recentes tiradas por satélite. E o que viu, tirou-lhe o fôlego. As imagens indicavam que teriam existido 2 rios fósseis, hoje totalmente secos. Localizavam-se no que hoje é a Arábia Saudita e o Irã. Seriam o Pison e o Geon citados nas escrituras? Diz a Bíblia que os 4 rios saíam da mesma fonte. Mas Arens acredita que eles apenas se encontravam na base, perto de onde o Tigre e o Eufrates correm agora no Golfo Pérsico. Embora não haja tal confluência hoje, já houve um dia, quando o nível do mar era muito mais baixo. Quando os 4 rios se encontraram? Bem, há 6 ou 7 mil anos, o sistema Wad-Batin tinha água suficiente para criar as condições descritas no Gênesis. Eu proponho que esse era o local do Jardim do Éden, com pouca margem de erro, pois era ali que um rio se dividia em 4. Mas a teoria de Zarens vai mais longe e tenta explicar o que aconteceu com Adão, Eva e o próprio jardim. 6.000 anos antes de Cristo. O nível do mar era 150 metros mais baixo do que é hoje, e o Golfo Pérsico era um vale luxuriante acima do mar. 4 cursos de água fluíam para o oceano e se encontravam para formar um único rio que banhava esse vale fértil, talvez o procurado Éden. 자, 보세요. Então olhem bem. 이 고고학자들이요, 결국 에덴 동산을 찾아냈습니다. Então os arqueólogos eles encontraram o Jardim do Éden. 여러분, 에덴 동산은 실제 있었던 곳이 실제. Então o Jardim do Éden realmente existiu. 이 땅이 실제 있었던 곳입니다. Então o Éden é um lugar que realmente existiu neste mundo. 그래서 여러분, 이 창세기는요, Então se olharmos em Gênesis, 네, 이때 기록이 된 겁니다. 이때. foi escrito a este ano. 네, 제네시스가 이때 1500 예수님 오시기 1500년 전에 기록됐어요. Gênesis foi escrito há 1500 anos antes de Cristo. 네, 모세라는 사람이 기록을 했습니다. Um homem chamado Moisés escreveu. 모세가 어떻게 3000년, 4000년 전 일을 어떻게 알아요? Mas como será que Moisés ele sabe da história de 3, 4 mil anos atrás? 알 수 있습니까? Será que ele consegue saber disso? 정확히 어떻게 아냐 이거예요. Como é que ele sabe detalhadamente sobre isso? 뭐 자손이 계속 이어서 뭐 말이 전해졌을까요? Será que realmente 자손이 그 자손에게 계속 말을 이어서 이렇게 알려준 겁니까? será que o descendente deles contaram a mesma história continuamente para os seus filhos e seus netos, seus bisnetos, para a história vir até Moisés? 여러분, 그렇게 정확히 전달이 안 됩니다. Se você continuar passando de história em história, e realmente a história não é contínua, 우리 쉽게 certo? 확인할 수 있잖아요. Nós podemos saber muito bem isso. 예를 들어서요, Vamos supor um exemplo. 아브라함이 저기 방구 꼈대 이런 소문이 났다고 생각해 봅시다. Vamos dizer que o Abraão ele soltou gases. 자, 일주일 뒤에 어떻게 됩니까? O que acontece? 아브라함이 똥을 쌌대. Depois de uma semana todo mundo vai falar, o Abraão fez cocô nas calças. 정확하게 전달했대요. Então, será que realmente a notícia fluiu certo? 네? 이 시간이 가면 갈수록요 계속 바뀝니다. Então, quando mais tempo passa, a história vai mudando. 사람이 입으로 전해지는 건요 한계가 있어요. Porque as coisas que as pessoas contam de boca em boca tem um limite para isso. 정확히 전달될 수가 As 없어요. pessoas não conseguem falar corretamente. 그러나 성경은 정확히 말하고 있어요. Mas a Bíblia fala corretamente. 사람이 쓸 수 없습니다. Realmente não, o homem não consegue escrever por si só. 하나님이 알려주신 거예요. Senhor Deus explicou e mostrou para eles. 여러분, 에덴 동산은 실제 있었습니다. Realmente a Jardim do Éden existiu. 그 증거는 너무나 많아요. Realmente tem várias evidências sobre isso. 자, 여기 보세요. Olhe bem aqui. 네, 이곳이 바로 에덴이었던 지역인데요. Aqui é o lugar onde era o Jardim do Éden. 여기 이라크, 이란, 사우디아라비아 보이시죠? Vocês estão vendo Iraque, Irã, Arábia Saudita. 자, 이곳을 그 페르시아만이라고 합니다. E aqui nós chamamos de Golfo Pérsico. 자, 이 지역의 특징이 있어요. E nesse Golfo Pérsico tem uma característica. 이 지역의 특징. Qual é a característica? 여러분, 사우디아라비아, 그리고 에미레이트스, 아라비스, 우니두스, 또 카타르, 바레인, 이란 이런 나라들 공통점이 있습니다. Então aqui na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, Irã, todos eles têm uma característica em comum. 부자예요, 부자.
qual é a característica? Que eles são ricos. 네, 이 나라도 부자예요, 부자. Todos esses países são ricos. 네. 어떻게 부자가 됐을까? Como será que eles ficaram ricos? 이 지역에서 나오는 것이 있습니다. Tem uma coisa que sai dessa região. 네, 페트롤이요. O que é isso? Petróleo. 여러분 이 지역에서 전 세계 70% 80%의 석유가 나옵니다. Então todo o petróleo do mundo, 70 a 80% vem desse lugar. 자, 이곳에요 어마어마한 양의 석유들이 있습니다. Então aqui tem uma quantidade enorme de petróleo. 그것을 이제 이 사람들이 땅에서 나오는 걸요 전 세계에 이제 팔아서 씁니다. Então as pessoas que conseguem obter esse petróleo, eles começam a vender para o mundo todo. 지금 막 석유값이 막 올라갔다 내려갔다 막 그 출렁출렁거리죠. Agora no momento realmente o preço da gasolina está subindo, descendo, não é? 왜요? Por quê? 미국하고 지금 이란하고 좀 문제가 생겼잖아요. Porque agora tem um problema dos Estados Unidos e o Irã. 네, 여기가 어디예요? E aonde é aqui? 이란 앞바다, 이란 앞바다. Realmente é um mar na frente do Irã. 여기에 많은 배들이 석유를 실어서 전 세계에 보내야 되는데 Então muitos barcos precisam entrar nessa região para pegar o petróleo e mandar para outros 근데 países. 이 지역에 지금 막 싸움이 일어나려고 그러잖아요. Mas parece que agora está querendo ter uma guerra, uma briga dentro dessa região. 그래서 막 석유값이 막 출렁출렁거립니다. Por isso agora o preço da gasolina está, e do petróleo ele está aumentando, variando. 전 세계 70% 80%가 여기서 납니다. Então 70 a 80% do todo o petróleo vem deste lugar. 왜? Por quê? 생각해 보셨습니까? Vocês já pararam para pensar? 왜 여기서만 이렇게 많이 날까? Por que será que o petróleo só surgiu aqui? 여러분 석유는 무엇으로 만듭니까? O petróleo é feito de quê? 여러분 석유 어떻게 만듭니까? O petróleo é formado com o quê? 예? 그거 만들 수 있는 방법이 있다면 누구나 다 부자가 되겠죠. Então, se todo mundo soubesse como fazer um petróleo, todo mundo estava rico agora, não é? 예. 석유 무엇으로 Mas o 만들어집니까? petróleo ele é formado através de quê? 잘 보세요. Olhe bem aqui. Para um sistema petrolífero se constituir, milhões de anos foram necessários. Primeiro, o material orgânico foi depositado em um ambiente aquático. 자, 뭐가 들어갔습니까? O que entrou aqui dentro? Pobre em oxigênio, o que impediu a ação biodegradante das bactérias. As camadas mais antigas foram gradativamente soterradas pelas mais recentes e compactadas pelo peso das camadas superiores. Reações químicas no interior da rocha eliminaram os átomos de nitrogênio e o excesso de oxigênio, deixando somente as moléculas formadas a partir. 복잡한 화학 반응을 일으키죠. Então agora tem uma reação química muito complexa, não é? 예, 그래서 결국 석유가 되는 E 겁니다. assim ele forma um petróleo. Com grande capacidade de armazenamento. E é ali que o petróleo fica depositado. 여러분 석유가 무엇으로 만들어집니까? O petróleo ele é formado através de quê? 오수스, Primeiro ossos, 플란타스, plantas, 그리고 물고기들, peixes, 이런 생명들 todo esse tipo de vidas. 그런 것들이 땅에 묻혀서 그 복잡한 화학 반응을 통해서 석유가 되는 겁니다. Então eles são enterrados e através dessa reação química complexa eles se tornam em petróleo. 그러면 생각해 봐요. Então vamos pensar. 여기에 얼마나 많은 생물들, 식물들이 묻혀 있는 겁니까? Então o quanto de animais e de plantas está soterrado neste lugar? 그럼 석유가 지금도 나요. 지금. Porque até hoje tem esse petróleo, 그렇죠? não é? 여러분 하루에요 전 세계에서 자동차가 소비하는 가솔린 양 아십니까? Vocês sabem o quanto que todos os carros da humanidade gastam de gasolina por dia? 한번 브라질만 생각해 봐요. Vamos pensar só o Brasil. 브라질 차가 몇 대 있습니까? Quantos carros tem no Brasil? 저도 잘 모릅니다. Eu também não sei, 그러나 엄청 많죠? mas tem muito carro, não é? 전 세계는 더 많아요. No mundo todo tem vários carros a mais. 얼마나 많은 가솔린이 하루에 소비됩니까? Então quanto de gasolina eles devem gastar por dia? 근데요 벌써 몇백 년이 지났어요. Mas já passou vários anos 근데 지금도 페트롤유가 나와요. e até hoje o petróleo sai deste lugar. 그럼 이 땅 속에 얼마나 많은 생물과 식물들이 들어있냐 이거예요. Então o quanto de animais e plantas já foram soterrados neste lugar? 왜 이 안에 있냐 이거예요. Por que tem isso? Por que tem isso aqui?
네? 하나님 말씀하셨습니다. Porque o Senhor Deus ele disse. 에덴 동산을 내가 땅 속에 묻어버렸다 그랬어요. Aqui fala que o Senhor Deus enterrou e foi por parte mais baixa o jardim do Éden. 읽어줄래요? Eu irei ler. 네, A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia será precipitado com a árvore do Éden, as partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. 이 말씀은 하나님이 애굽의 왕 바로 왕에게 하는 말씀입니다. Então, essa palavra foi a palavra que o Senhor Deus disse para o rei do Egito. 이 바로 왕이요 교만했어요. Porque o faraó, ele era muito arrogante. 애굽이 강하고 막 아름다운 도시였거든요. Porque o Egito, ele era um país muito forte e também um país belo. 그러니까 이제 막 높아진 겁니다 마음이. Então, continuamente o coração deles estavam ficando 하나님 arrogantes. 경고하는 거예요. E assim, Senhor Deus, ele deu uma ameaça. 야 애굽이 그렇게 아름답냐? Ah, 애굽이 그렇게 아름답냐? o Egito, ele é tão bonito assim? 애굽이 그렇게 영광스럽냐? Será que o Egito, ele é tão glorioso assim? 야 에덴 동산도 그랬어. Ah, o jardim do Éden também era assim. 얼마나 아름다웠는지. Ah, era tão belo quanto vocês falam. 에덴 동산의 그 큰 나무도 얼마나 아름다운지. Realmente no jardim do Éden tinham várias árvores. 그런데 내가 그거 심판해서 내려 보냈다 땅 속으로. Mas eu julguei o jardim do Éden e coloquei para debaixo da terra. 그런 것처럼 너도 내가 심판하겠다 E 그랬어. da mesma forma eu também irei julgar vocês. 회개해라. Arrependa. 그 말씀이 그 말씀. Isso é essa palavra. 그 말씀하면서 에덴 동산을 땅에 묻어버렸다 말씀하신 O 거예요. Senhor Deus explicando essa palavra para eles e mostrou que ele enterrou o jardim do Éden. 맞습니다. É verdade. 이 많은 생물들, 식물들 땅 속으로 들어가서요. 페트롤류가 된 거예요. Então esses vários animais eles realmente se juntaram junto com plantas e foram soterrados e viraram petróleo. 이제 아시겠죠? Agora entenderam? 왜 이렇게 거기에 페트롤류가 많이 나오는지 아시겠죠? Agora entenderam por que tem tanto petróleo nesse lugar? 여기가 옛날 에덴 동산 자리입니다. Porque ali era o antigo local do jardim do Éden. 그거 외에는 설명할 수 있는 방법이 없어요. Depois disso não tem como as pessoas explicarem. Tirando isso, né? 네. 많은 사람들이 성경을 배우면서요 깨닫게 됩니다. Muitas pessoas deles aprendem a Bíblia e compreendem uma coisa. 아 거기에 석유가 나오는 이유가 이거구나. Ah, tem um motivo por que está saindo tanto petróleo nesse lugar. 네. 여러분 성경은요 사실이에요 사실. Realmente a Bíblia é verdadeira. 하나님이 이 성경을 기록하셨습니다. Seu Deus ele escreveu essa palavra. 그리고 이 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨났잖아요. E realmente o Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. 네. 그리고 나서 자녀를 낳으면서 많이 살았습니다. E assim eles tiveram filhos e viveram muito bem. 자, 네, 보세요. Olhem bem aqui. 많은 시간이 흘렀습니다. Passaram muitos tempos. 아담이 자녀를 낳고 자녀들이 그 자녀들을 낳고 많은 자녀들을 낳았어요. O Adão e Eva tiveram filhos e eles também tiveram outros e foram tendo filhos, vários filhos. 처음에는 하나님을 정말 잘 섬겼습니다. Realmente no começo eles serviam muito bem a Deus, 그러나 시간이 지나면서요. mas passando o tempo, 하나님을 점점 불순종해요. eles começaram a desobedecer o Senhor Deus. 결국 하나님과 상관없이 삽니다. E 사람들이 depois eles começaram a viver sem nenhuma relação com o Senhor Deus. 마시고 먹고 자기 마음대로 사는 거예요. Então eles bebiam, comiam, viviam da forma que eles quiseram. 사람도 함부로 죽이고 Eles mataram outras pessoas tão facilmente. 성적인 죄도 짓고 Eles começaram a pecar pecados de lascívia. 하나님 그 사람들의 마음을 봤어요. Senhor Deus, ele viu o coração de todas aquelas pessoas. 마음과 생각을 봤습니다. Senhor Deus viu o coração e o pensamento delas. Alguém pode ler, por favor? Alguém poderia ler essa palavra? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de nos haver feito. 하나님, 네, 하나님이요 사람의 마음과 생각을 잘 보셨습니다. Então, o Senhor Deus ele viu detalhadamente o coração e o pensamento das pessoas. 보니까 어땠어요? E olhando para elas, o que ele viu? 항상 악한 거예요. 항상. Ele viu que sempre eles foram maus. 하나님을 찾지도 않는 거예요. Eles não procuravam o Senhor Deus. 먹고 마시고 시집가고 장가가고 자기 일에 바쁜 겁니다. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Só estavam preocupados com eles mesmos.
이 세상에서 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살까 이 생각밖에 없는 거예요. Apenas pensa, o que eu preciso fazer para viver bem, comer bem neste mundo? 하나님은 전혀 안 찾습니다. Eles não procuram mais o Senhor Deus. 하나님이요 어떤 결정을 하셨습니까? Então o que o Senhor Deus fez? 안 되겠다. 심판해야겠다. Ah, o que eu preciso fazer? Eu preciso realmente julgar. 이 세상을 내가 심판하겠다 Ah, 말씀하셨어요. eu vou julgar este mundo novamente. 그러나 노아라는 사람은 유일하게 하나님을 섬기던 사람입니다. Mas Noé, ele era a única pessoa que serviu o Senhor Deus. 자, 그래서요 Por isso, 하나님이 이 홍수를 일으켜서 이 세상을 다 멸하시겠다 하셨어요. através do dilúvio, o Senhor Deus, através da água, o Senhor Deus já decidiu que iria julgar todo este mundo. 그래서 코로 숨쉬는 모든 것을 내가 다 이 땅에서 쓸어버리겠다 E 말씀. aqui ele fala que iria devastar todas as coisas que respiram através do nariz. 자, 그러나 하나님은 노아에게 이 계획을 말씀하셨어요. Mas o Senhor Deus, ele realmente contou esse plano para Noé. 내가 이 세상을 심판할 거다. Ah, eu vou julgar este mundo. 그러나 너는 방주를 만들어서 그 심판을 피해라 그랬어요. Mas você precisa realmente escapar desse julgamento através de uma arca. 그리고 이 사실을 사람들에게 전해서 어떻게든 방주에 타게 해라. E assim o Senhor Deus disse, por favor, conte essa história para todas as pessoas para que a maioria delas possam entrar e viver dentro da arca. 그래서 노아가 하나님 말씀에 순종하죠. E o Noé realmente obedeceu a palavra do Senhor Deus. 그리고 하나님은 뭐 잣나무로 만들어라, 크기는 이렇게 해라, 계획을 다 노아에게 다 E assim o 알려주셨습니다. Senhor Deus, ele falou para construir a arca com madeira de gofere e também permitiu todas as alturas, larguras e comprimento. 네, 노아에게 세 아들이 있었는데요. E realmente Noé tiveram 3 filhos. 네, 셈과 함과 야벳이라는 세 아들이 있었습니다. O Sem, 깡, o Cã e 야벳, Hã? 야벳. Jafé. Aí todos esses 3. 네, 그래서 이 아들들과 함께 방주를 만들죠. E todos eles fizeram a arca juntos. 네, 그리고 이 노아는 방주만 만든 게 아니었습니다. E o Noé, ele não só fez a arca, 사람들에게 이 사실을 전했어요. ele também ele espalhou essa notícia para todas as pessoas. 여러분, Pessoal, 제 말 좀 들어보십시오. por favor, ouça a minha palavra. 곧 있으면 하늘에서 물이 떨어져서 이 세상이 심판 당할 겁니다. Ah, daqui a pouco vai cair grande quantidade de água no céu e vai matar todas as pessoas. 여러분 저와 함께 방주에 타셔야 됩니다. Vocês precisam entrar junto comigo dentro da arca. 방주 같이 만듭시다. Vamos formar, vamos fazer, construir a arca juntos. 아, 방주 같이 안 만들어도 돼요. Ah, se você não quiser construir comigo, você não precisa fazer. 방주에 타기만 해도 Mas 됩니다. você só precisa entrar dentro da arca. 근데 사람들이 뭐라고 합니까? Mas o que que as pessoas falam? Sabe? 저 노아 영감 미쳤네. Fala, aquele Noé já enlouqueceu. 뭐? O quê? 하늘에서 물이 떨어져? Vai cair água dos céus? 뭐 이 세상이 심판을 당해? O quê? Este mundo vai ser julgado? 야, 왜 사람을 겁주냐? Por que que você está querendo amedrontar as pessoas? 그게 하나님 말씀이라고? E será que isso é a palavra de Deus mesmo? 안 믿었어요. Eles não acreditavam. 오히려 놀렸습니다. 욕을 하고. E continuamente zombaram dele e xingaram ele. 노아는요 포기하지 않고 많은 사람들에게 하나님의 계획과 뜻을 전했어요. E o Noé, ele não desistiu. Continuamente ele contou o plano do Senhor Deus para as pessoas. 성경에 보면 의를 전파한 노아라 그랬습니다. E na Bíblia fala que o Noé, ele pregou a justiça, 네, 하나님의 말씀을 전했어요. porque ele pregou a palavra do Senhor Deus. 그러나 사람들이 믿지 않은 겁니다. Mas as pessoas, eles não acreditaram na palavra. 결국 이 방주가 다 완성이 됐어요. E assim realmente concluiu toda essa arca de Noé. 방주가 다 완성됐습니다. E realmente toda a arca foi concluída, foi construída. 그리고요 먼저는 하나님이 짐승들을 태웠어요. E assim o Senhor Deus, ele colocou todos os animais primeiro dentro da arca. 그리고 노아의 식구들도 들어갔습니다. E assim a família de Noé entrou. 그리고 그 문을 노아가 닫은 게 아니에요. E quem é que fechou essa porta da arca de Noé? Não foi o Noé. 누가 닫았습니까? Quem foi que fechou a porta da arca? 하나님이 닫으셨다 그랬어요. Foi o Senhor Deus que fechou. 여러분 하나님이 닫아 넣었습니다. E o Senhor Deus fechou a porta. 쾅 하고 닫아 넣었어요. Ele fechou, fez quam. 그런데 Então, 동물들이요 방주에 탈 때요 이 사람들이요 깜짝 놀란 거예요. e quando os animais entraram dentro da arca, as pessoas olharam e assustaram, 처음 봤거든요. porque foi a primeira vez que eles viram. 그래서 노아에게 달려갔을 겁니다. E com certeza eles devem ter ido para Noé. 야 노아 저게 뭐야 저게? Noé, o que é aquilo? 왜 동물들이 방주에 타고 있어? Por que os animais eles estão entrando dentro da arca? 지금 노아가 설명하는 겁니다. E assim o Noé começou a explicar. 여러분 잘 보십시오. Ah, vocês precisam olhar bem. 이건 시나오입니다. 시나오. Isso é um sinal. 심판이 멀지 않았다는 시나오입니다. Isso é um sinal que realmente o Senhor Deus, o julgamento de Deus não está longe. 하나님이 이 동물들을 집어넣으시고 저희들도
곧 들어갈 겁니다. Senhor Deus, Ele colocou os animais dentro da arca e logo logo nós iremos entrar dentro da arca também. 그럼 심판이 곧 시작될 거예요. E assim irá acontecer o julgamento. 여러분 저희가 들어갈 때 같이 들어가셔야 됩니다. Quando nós estivermos entrando, vocês também precisam entrar junto conosco. 여러분 이건 분명한 시나우였어요. Isso é realmente um verdadeiro sinal. 그러나 사람들이 믿었을까요? Mas será que as pessoas acreditavam nisso? 이 시나우를 보면서도 믿지 Mesmo 않았던 eles olhando o sinal, eles não acreditaram. 이 청년 보이십니까? 이 청년? Vocês estão vendo esses jovens? 예? 요 밑에 있는 Tá vendo esse jovem? 이 보여요? Vocês conseguem ver? 이제 빨간색 동그라미로 쳐놨습니다. Eu realmente circulei ela de caneta vermelha. 지금 무슨 표정입니까? Que tipo de rosto ele está fazendo? 예? 비웃어요, 비웃어. Ele está zombando. 아이고 노아 저거 또 그 얘기네. Ah, Noé, ele está falando a mesma coisa de novo. 이 사람 얼굴은 좀 심각해 보여요. O rosto dessa pessoa ele está mais sério, 근데 결국 타질 않았어. mas no fim ele também não entrou na arca. 아 정말일까? Será que é verdadeiro a história dele? 야 저게 정말 시나우일까? Será que o que ele está mostrando ali é verdadeiro sinal de Deus? 야 이 세상에 정말 심판 당할까? Será que este mundo vai ser julgado? 생각했어 생각. E eles começaram a pensar. 그러나 결국 믿질 않았어. Mas no fim eles não acreditaram. 우리 어떻게 알 수 있습니까? Como nós podemos saber disso? 방주에 몇 명 들어갔어요? Quantas pessoas entraram dentro da arca? 8명밖에 못 들어갔어. Só entrou 8 pessoas. 노아와 그 식구들 8명 빼고는 방주를 타질 않았습니다. Então só 8 pessoas, a família de Noé e as sua família. 방주 문이 E 닫혔습니다. assim a porta da arca fechou. 그리고 하나님이 심판이 시작됐어요. E assim começou a grande julgamento, Senhor Deus. 땅에서는요 물이 쏟아 올라오고 Então- 하늘에서는 물이 떨어지는 겁니다. Debaixo da terra começou a surgir água e do céu começou a cair água. Vamos ler tudo juntos. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40일 밤낮 땅에서는 물이 올라오고 하늘에서 물이 떨어졌습니다. Então 40 dias realmente caiu água dos céus e também surgiu águas da terra. 여러분 이 말씀에서 우리가 알 수 있는 게 있어요. Realmente nós podemos saber uma coisa dentro dessa 여러분 palavra. 40일 동안 물이 하늘에서 떨어졌다 그랬습니다. Ele fala que durante 40 dias caiu água do céu. 여러분 구름은 이렇게 못해요. Nuvem não consegue fazer isso. 구름이 40일 동안 이 땅에다 비를 내릴 수 있습니까? Será que uma nuvem consegue derramar 40 não, perdão. Será que uma nuvem consegue derramar água durante 40 dias? 밤낮 Dia e noite? 계속 Continuamente? 아무리 물을 많이 먹은 구름이라 하더라도 40일은 불가능해요. Mesmo que a nuvem ela esteja bastante cheia, ela não consegue fazer chover durante 40 dias. 그 작은 물방울들이 아닙니다. E não é que são gotas pequenas. 엄청난 물이 떨어진 거예요. É uma muita quantidade de água. 여러분 이건 구름에 의한 그 물이 떨어진 게 아니에요. Isso não é realmente uma água que caiu da nuvem. 제가 뒤에 가서 설명해 Eu vou 드리겠습니다. explicar um pouco mais na frente. 아무튼 이 사람들이요 이 노아의 말을 믿지 않고요 돌아갔겠죠. Então as pessoas eles não ouviram a palavra de Noé e voltaram para suas casas. 열심히 먹고 마시고 놀고 있습니다. Então eles estavam comendo, bebendo e casando e tudo mais, brincando. 근데 하늘에서 물이 떨어져요. E assim começou a cair água do céu. 이거 뭐야? Oh, que é isso? 야 누가 침 뱉었어? Quem é que cuspiu em mim? 에이 또 막 열심히 놀아. E assim ele continuava festejando. 아 뭐야? Oh, que é isso de novo? 야 누가 자꾸 침 뱉어? Quem é que está cuspindo em mim? 침이 아니에요. Mas quando olhou para o céu, não é 야 이게 뭐야? 물이 saliva, 떨어지네? é água. 물이 떨어지네? Ah, está caindo água dos céus. 사람들이 무슨 생각했을까요? Então o que as pessoas começaram a pensar? 노아의 그 외침을 생각했겠죠. Eles devem ter lembrado que o Noé já falou sobre isso. 노아가 말한 게 사실이네? Ah, a palavra que o Noé disse é verdadeira. 그리고 노아가 만드는 그 방주로 막 엄청 달려갔을 E 겁니다. assim eles começaram a correr para a arca de Noé que o Noé tinha construído. 어떻게 했어요? O que será que eles fizeram? 어떻게 했겠습니까 이 사람들이? O que será que eles fizeram? 노아! Aí eles bateram. Noé, Noé, 아브리 porta! abre a porta, Por favor! por favor. 소corro! Socorro.
노아가 다 들었을 거예요. Com certeza o Noé deve ter ouvido. 노아는 열어주고 싶은 마음이 있었을 겁니다. Com certeza o Noé queria abrir a porta para eles. 왜? Por quê? 그 중에는 자기 친척들, 가족들 있거든요. Porque dentre deles pode ter amigos, familiares, 근데 노아는 열어줄 수 없었어요. mas Noé não conseguiu abrir. 그 문을 누가 닫았습니까? Porque quem é que fechou essa porta? 하나님이 닫으셨어요. Foi o Senhor Deus que fechou. 이 사람들에게 기회는 이미 지나갔습니다. Então realmente a oportunidade que essas pessoas tiveram já passou. 여러분, 기회란 건요, 지나가면 절대 잡을 수 없어요. Realmente a chance, quando você não pega, você não toma para si, ela não consegue, ela não volta mais para você. 그래서 기회가 있을 때 우리가 하나님을 받아들이고 구원을 받아야 Por isso, 돼요. quando tem uma oportunidade para aceitar o Senhor Deus, nós precisamos aceitar Ele e receber a salvação. 이런 기회는요, 하나님이 분명히 모든 사람에게 공평하게 나눠주실 겁니다. Com certeza, essa oportunidade para ouvir, o Senhor Deus deve ter permitido para todas as pessoas, porque Deus é justo. 그러나 모든 사람이 그 기회를 잡는 건 아니에요. Mas não são todas as pessoas que tomam essa oportunidade para si. 여러분, 이 사람들 하나님이 분명히 기회를 주셨는데 Essas pessoas, o Senhor Deus realmente permitiu uma chance para elas, 잡질 않은 겁니다. mas eles não quiseram ouvir. 여러분, 방주 타는 게 쉬워요, 어려워요? É fácil você entrar na arca ou não? 아, 그냥 걸어가면 돼요. É só você andar. 그냥 들어가면 됩니다. É só entrar dentro da arca. 그게 뭐가 필요합니까? O que será que você precisa para ir fazer isso? 뭐가 필요하냐고요? O que precisa? 뭐 엄청난 노력을 해야 됩니까? Será que você precisa se esforçar muito para entrar dentro da arca? 네? 아니요, 그냥 들어가기만 하면 돼요. Não é, é só você entrar. 근데 그것조차도 안 한 거예요. Mas nem isso eles quiseram fazer. 천하의 높은 산이 다 덮였다 그랬습니다. Fala que todos os montes foram cobertos por água. 어떻게 살아남습니까, 사람들? Como é que as pessoas conseguem sobreviver neste lugar? 물이 얼마나 많았는지 모든 산이 다 덮였다 그랬어요. Realmente tinha muita água que cobriu todas as montes. 그래서 코로 숨쉬는 모든 생명들이 다 죽었다 그랬어요. Por isso ele fala que todos os animais que respiravam pelo nariz morreram. 코로 숨쉬는 Todos os animais que respiram pelo nariz morreram. 물고기들 빼고요. Tirando os peixes. 자, 이 방주가요, 한 1년 정도 이렇게 떠 있었습니다, 물에. Então esse arca de Noé ele ficou durante 1 ano suspenso pela água. 그래서 이 하나님이요, 이제 물을 점점 이게 물러가게 했습니다. E o Senhor continuamente fez para que essa água se esvaziasse. 그리고 하나님이 어떠한 산에 이 방주를 다 안착시켰어요. E assim o Senhor Deus ele pousou esse barco de Noé, a arca de Noé em uma monte. 그 몬지의 이름이 아라라치입니다. E o nome dessa monte é Ararat. 이 아라라 산에 하나님이 방주를 다시 이렇게 안착시켰어요. Então o Senhor Deus ele colocou essa arca de Noé no monte Ararat. 그리고 나오라 E 그랬습니다. assim pediu para eles saírem. 그리고 다시 이 땅에 번성해서 살아라 그랬어요. E assim ele falou para se multiplicar e crescer dentro dessa terra. 사이다 알까. Falou, 그리고 saia da arca. si multipliquem sobre a terra. Vai se multipliquem sobre a terra. 그래서 이 동물과 그런 또 이제 노아와 식구들이 다시 나와서요, 이 땅에서 이제 살게 되었습니다. E assim toda a família de Noé, eles saíram junto com os animais e conseguiram viver muito bem. 자, 이게 정말 사실이냐? Mas será que essa história é verdadeira? 이 히스토리아가 성경에 있습니다. Realmente essa história está escrita na palavra da Bíblia. 다른 책이 아닙니다. Não é outro livro. 하나님의 말씀인 이 성경에 기록이 되어 있어요. Realmente a palavra de Deus, que é a Bíblia, está escrito sobre esse acontecimento. 이게 정말일까? Mas será que isso é verdadeiro? 당연히 정말이죠. Com certeza é verdade. 정말 실제 있었던 Realmente 일이죠. deve ter acontecido. 증거가 너무나 많아요. Porque tem várias evidências. 정말 너무나 많아요. Realmente tem várias e várias evidências. 그거 다 보여주려면 한 6시간, 7시간 필요합니다. Então, para eu mostrar todas essas evidências para vocês, vai gastar 6, 7 horas do culto. 오늘 할까요? 6시간? Vocês querem que eu pregue até durante 6 horas para vocês? 제가 중요한 것만 이렇게 보여드리겠습니다. Eu só vou mostrar as coisas mais importantes para vocês. 자, 제가 그 어떤 사람이 이제 영화로 만들었어요. 노아 홍수 사건을요. E uma pessoa ele fez um vídeo, um filme sobre a Arca de Noé. 이렇게 홍수가 일어났을 거다라고 영화로 만들어놨어요. Então as pessoas eles fizeram um filme supondo que a arca o dilúvio de Noé poderia ter acontecido desta forma. 한번 보세요. Vamos assistir. 동물들이
알아서 오는 겁니다. Os animais eles vieram voando por 하나님이 conta própria. 보내셨거든요. Porque Senhor Deus ele trouxe eles. 노아가 막 한 마리씩 잡아서 그런 거 아닙니다. Não foi o Noé que capturou um animal por um animal. 여기서 어떻게 살아남습니까? Como é que as pessoas conseguem sobreviver nisso? 방주에 타지 않으면요 살아남을 수 Se 없어요. você não entrar dentro da arca, você não consegue sobreviver. 자, 이 방주 사건은요, 이 배우게 되면 이 4가지 정도 질문이 생깁니다. Então, quando você aprende sobre a história da arca de Noé, você consegue ter 4 tipos de questionamento. 이 천하의 높은 산을 다 덮었다 그랬어요. Aqui ele fala que conseguiu cobrir todo a monte, todas as montanhas. 도대체 그 mais 많은 altas. 물은 도대체 어디서 왔냐 이거. Então, primeiro nós perguntamos, de onde veio toda essa água? 두 번째, E o segundo, 그 많은 물은 또 어디로 갔냐? e para onde foi toda essa água? 세 번째, E a terceira pergunta, 노아가 600세 되던 해에 홍수가 일어났다 그랬어요. ele fala que quando Noé deu 600 anos de vida, aconteceu o dilúvio. Não é 60, Não foi 60 anos, 600 anos. foi 600 anos. 아니, 사람이 600살까지 어떻게 살아? Como é que as pessoas conseguem viver até 600 anos? 아담은 930살까지 살았다고 성경에 나옵니다. E na Bíblia fala que o Adão ele viveu até 930 anos. 무두셀라라는 사람은 969세까지 살았어요. E Mudusela 969세. até 969 anos. 사람이 어떻게 1000살 가까이 삽니까? Então como é que as pessoas conseguem viver quase 1000 anos de vida? 야, 이건 말이 안 돼. Isso não faz sentido. 그러니 내가 어떻게 성경을 믿어? Por isso, como é que eu consigo acreditar nessa Bíblia? 그래서 성경 덮어버릴 사람들이 E 있어요. muitas pessoas fecham a Bíblia porque não acreditam nisso. 여러분, 하나님이 잘못 기록한 겁니까? Mas será que o Senhor Deus ele escreveu errado? 하나님 잘못 불러준 거예요? Será que o Senhor Deus ele chamou errado o número? 모세야, 내가 잘못 이야기했다. Moisés, eu acho que eu falei errado para você. 60세인데. Era 60 anos. 그래요? Será que foi isso? 아닙니다. Não foi. 600세라고 분명히 말씀하셨어요. Realmente está escrito 600 anos. 여러분, 옛날 지구 환경은요 지금하고 전혀 다릅니다. Realmente o clima da Terra antigamente era totalmente diferente de hoje em dia. 그거에 대한 증거들이 많아요. E tem várias evidências sobre isso também. 자, 네 번째. Quarto. 그 방주는 아라라산이라는 곳에 머물렀다 그랬는데 E a Bíblia fala que essa arca parou no Monte Ararat. 그 아라라산 진짜 있냐 이거예요. E será que esse Monte Ararat realmente existe? 그럼 거기 올라가면 방주 발견할 수 있냐 이거예요. Então se eu subir esse Monte Ararat eu consigo encontrar com essa arca? 그럼 한번 4가지 한번 살펴봅시다. Então esses 4 questionamentos nós iremos ver agora. 이 물은 도대체 어디서 왔냐? Então primeiro, de onde veio toda esta água? 하나님 말씀이요. Na palavra do Senhor Deus. 여기 그란지 아비즈모 자네라스도 세우스라고 나와 있습니다. Aqui ele fala o grande abismo e janela dos céus. 땅에 있던 지하수들이 그냥 폭발한 겁니다. Então o abismo que estava na terra, vários buracos e cavernas começaram a jorrar água. 우리 땅 속에는요 물이 어마어마하게 있죠. Realmente embaixo da terra existe bastante quantidade de água, não é? 그것이 노아 홍수 때 그냥 폭발한 겁니다. 그냥. E isso no tempo de Noé começou a vazar tudo. 그리고 이 하늘의 창들이 열렸다 이 말씀이 있어요. E também aparece que fala que abriu a janela dos céus. 이게 도대체 무슨 말씀일까? O que significa essa palavra? 40일 밤낮이라고 했으니까 구름은 아닐 텐데. Foi 40 dias, então significa que não foi nuvem. 이 하늘에서 물이 어떻게 내려왔을까? Como é que caiu tanta água no céu? 여러분 성경에요 놀랍게도 그 답이 있습니다. E na Bíblia realmente ele explica sobre essa palavra. 하나님이 이 세상을 처음 창조하셨을 때는 지구 위에 물층을 따로 만드셨어요. Quando o Senhor Deus ele construiu este mundo, ele construiu com uma camada de água por cima da terra. 여기 한번 읽어보실래요? Alguém poderia ler essa palavra? Fez Deus a disposição, fez separação entre as águas que
estava debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, dia seguinte. 자, 여기 보면요. 물을요. 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나눴다 그랬어요. Aqui ele fala que o Senhor Deus ele separou águas que estavam debaixo da expansão e o que estavam acima. 하늘 아래의 물은 우리가 쉽게 생각할 수 있죠. Então as águas debaixo da terra nós podemos saber muito bem isso. 바다, 강, 지하수 뭐 이런 거 말씀하시겠죠. Porque realmente tem vários lugares, né, como cavernas, também como mar, como rio e várias coisas. 그러나 하늘 위에다가 물층을 만들어 놨다 말씀하셨습니다. Mas aqui fala que o Senhor Deus ele fez uma expansão de água nos céus. 여러분 옛날 지구 맨 처음 하나님이 만든 지구는 이런 모습이었어요. Então nós podemos ver aqui agora que realmente o começo do mundo, quando o Senhor Deus criou, ele criou o mundo desta forma. 이 물층이 노아 홍수 때 다 쏟아진 겁니다. E toda essa expansão de água caiu dos céus no tempo de Noé. 지금의 지구의 모습이죠. Isso é a forma de hoje em dia, não é, da terra? 여러분 지구 위에 물층이 없고 있고가 정말 큰 차이가 있습니다. Realmente você ter uma camada de água nos céus é uma coisa muito importante. 여러분 이 물층이 있으면요 이 지구 환경은요 어마어마하게 좋아집니다. Então, porque se ainda existisse a camada de água na superfície, no redor da terra, realmente o bioma da terra ia ser muito melhor. 예, 지구 환경이요 지금보다 훨씬 좋아져요. Realmente o clima e todas as coisas da terra seriam muito melhores do que. 인간이 1000살 사는 거 가능합니다. Aí o homem viver até 1000 anos de idade, isso seria possível. 동물들, 식물들도요 이때는요 굉장히 크고 오래 살았어요. E nesse tempo também os animais, plantas, eles viveram bastante, cresceram bastante também. 자, 이거 뒤에 가서 제가 설명해 드릴게요. Também eu vou explicar futuramente essa palavra. 자, 아무튼 이 물층이 노아 홍수 때 다 쏟아진 겁니다. Então toda essa expansão de água caiu no tempo de Noé. 그럼 이 많은 물이 어디로 갔냐 E 이거? agora, para onde foi toda essa água? 어디로 갔을까? Para onde que foi? 하늘로 다시 올라갔을까? Será que ele subiu para os céus? 어디로 갔을까? Para onde foi? 네? 성경에 답이 나와 있어요. Na Bíblia fala. 여러분 성경에 다 답이 있습니다. Na Bíblia tem todas as respostas. 자, 읽어줄래요? Ele lê. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósito. 하나님이요 물을요 쌓아놨대요. Aqui, Senhor Deus, ele fala que juntou as águas no montão. 물을 쌓아놨답니다. O que é juntar as águas? 네? 그게 뭔 말이에요? O que é isso? 물 어떻게 쌓아요? 물. Como é que nós podemos colocar água sobre camadas de águas? 여러분 물 쌓을 수 있어요? Vocês conseguem empilhar a água? 물 쌓을 수 Você 있습니까? consegue empilhar água? 저 물 쌓을 수 있어요. Eu consigo empilhar água. 얼려서 쌓으면 되죠? É só você congelar a água, não é? E empilhar? 네, 얼리면 쌓을 수 Então, 있습니다. se você congela, você consegue empilhar também. 이것도 읽어줘요. Vou ler isso aqui também. Tá. Da recâmara do sul sai o tufão e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. 하나님이요 이 물을요 북쪽과 남북에 보내세요. 얼음으로 얼려놨어요. E assim, Senhor Deus, ele mandou toda essa expansão de água para o polo sul e polo norte e congelaram. 여러분 이게 다 물입니다. Tudo isso é água. 다 물이에요. Tudo isso é água. 여러분 사실 이걸 빙하라고 하잖아요. Nós chamamos isso de pinha? 그냥 젤로라고요? É de gelo. 네, 이거 얼음 거잖아요, 그렇죠? Esse é um gelo, não é? 사실 바다 여기 보이는 부분은 작고요. 이 밑이요 엄청 큽니다. Então, o que você vê aparentemente são estrutura pequena, porque tudo está congelado debaixo do mar. 항상 바다 속에 더 큰 게 있어요. Por isso, quando nós olhamos, realmente tem um gelo muito maior embaixo. 여러분 북극과 남북에 이런 얼음이 어마어마하게 많습니다. Então, no Polo Norte e Polo Sul, existe tanta quantidade de água congelada. 그 면적이 얼마나 큰지. Realmente, o diâmetro dela é muito grande. 요즘 사람들이 걱정하는 게 있잖아요. Tem uma coisa que as pessoas eles temem hoje, não é? 네, 북극과 남극이 다 녹으면 어떻게 되지? Qual é a preocupação das pessoas? É o que aconteceria se o Polo Norte e o Polo Sul derretessem tudo? 어떻게 됩니까? O que acontece? 미국이 이렇게 돼요. Os Estados Unidos fica desse jeito. 미국이 이렇게 됩니다. Estados Unidos fica desse jeito. 그러니까 이 북극과 남극의 얼음이 얼마나 아니지 물이 얼마나
많이 얼어 있냐 이거예요. Então, realmente, a quantidade de água que está em Polo Norte e Polo Sul é uma quantidade imensa de água. 많은 물이 지금 얼려 있는 겁니다. Então, muita quantidade de água está congelada naquele lugar. 하나님 말씀하셨죠? Aqui, Senhor Deus, Ele falou, não é? 정확히 말씀하셨죠? Senhor Deus, Ele falou, não foi? 물을 쌓아 놨다. Senhor Deus, Ele colocou 그리고 junto. 데포지토를 만들어 놨다 그랬어요. E aqui também, Senhor Deus, fez um depósito. 물 창고를 만들어 놨다. Senhor Deus, Ele fez um depósito para as águas. 여러분 바다 밑에 보면요. 마리아나 해구라는 것이 있습니다. Realmente, quando você olha embaixo do mar, tem uma coisa chamada Mariana Trench. 이게 이제 태평양에 있는데요. Aqui é o Oceano Pacífico. 예, 괌이란 그 섬 있죠, 섬. E tem uma 괌이란 ilha 섬이 chamada 있습니다. Guam. 괌. 그 미국 섬인데요. É uma ilha americana. 예, 일본하고 가까워요. Está perto perto do Japão. 그리고 필리핀하고 E 가깝습니다. também é perto das Filipinas. 그 괌 그 섬 근처에 바다 속을 보면요 마리아나 해구가 쭉 있어요. E quando você olha embaixo desse mar, você consegue ver uma coisa chamada Mariana Trench. 예, 깊이가 Fossas. 예, 깊이가요 7,000m, 8,000m 합니다. E a profundidade dela é de 7.000 metros a 8.000 metros. 그리고 길이가요 2,550km로 쭉 나 있어요. 2.550. E o comprimento dela é de 2.550 quilômetros. 평균 70km의 너비를 가지고 있습니다. E ele tem uma largura de 70 quilômetros. 그런 buraco를 큰 buraco를 바다 밑에다 만들어 Então, 놓으셨어요. então ele fez um grande buraco embaixo da terra. 어마어마하게 길고 크죠? Então esse abismo é muito grande, não é? 그 중에 제일 깊은 곳은요 챌린저 해구인데요. E dentro desse abismo tem o abismo mais profundo que chama Challenge Heron. 네, 여기는요 1990m예요. Ele entra em torno de 10.990 metros. 얼마나 깊은 buraco를 하나님 만들어 Então o Senhor 놓으셨습니까? Deus ele fez um buraco muito e muito profundo. 이게 다 해수면 바다 위로 올라오면 어떻게 됐습니까? E o que acontece se toda essa água sair para a superfície? 해수면이 또 올라가죠. 쭉 Então 올라갈 겁니다. o nível do mar irá subir novamente, não é? 그리고 땅 속에다가요 이 창고들을 만들어 놓으셨어요 하나님이 또. Então o Senhor Deus fez mais abismos, mais depósitos para a água. 이 땅 속에도요 하나님이 물을 많이 저장해 놓으셨습니다. Então o Senhor Deus, embaixo da terra, o Senhor Deus fez um depósito para guardar bastante água. 그러니까 이 말씀이 얼마나 정확하냐 이거예요. Então como essa palavra é tão verdadeira? 노아 홍수 때 그 많은 물이 북극과 남극에 그리고 땅 속에 그리고 바다 깊이 들어가 있는 겁니다. Então realmente toda aquela água o Senhor Deus congelou no Polo Norte, Polo Sul e depois guardou dentro do abismo e também fez depósitos de águas. 이 말씀 얼마나 정확해요. Como essa palavra é tão concreta? 사람이 어떻게 기록할 수 있습니까? Como é que o homem consegue escrever isso na Bíblia? 하나님이니까 말씀하신 거예요. Então só porque é Senhor Deus que consegue falar. 그리고요 사람이 900살까지 어떻게 사냐 이거예요. E também, como é que o homem consegue viver até 900 anos? 여러분 사람은 왜 늙습니까? Por que as pessoas envelhecem? 뭐가 사람을 늙게 하죠? Quais são os fatores do envelhecimento? 자 여기 보세요. Olhem bem. Prova chocante quanto sou pode envelhecer sua pele. 여러분 태양이요 사람을 빨리 늙게 합니다. O sol faz envelhecer as pessoas tão rapidamente. 여기 할아버지 보이시죠? Vocês estão vendo esse senhor idoso? 왼쪽과 오른쪽이 달라요 피부가. Realmente a direita e a esquerda dele é diferente. 무슨 일이 일어난 O 걸까? que será que aconteceu com ele? 이 사람은 69세인데요. Ele tem 69 anos. 미국 사람입니다. Ele é um americano. 28년 동안 까밍류 운전을 했어요. E durante 28 anos ele trabalhou como caminhoneiro. 근데 여기 이거 한번 좀 읽어줄래? E sua vida fazendo rodas, dirigindo um caminhão e expondo mais o seu lado esquerdo do rosto ao sol. 운전하면서요 왼쪽으로만 햇볕을요 28년 동안 받은 거예요. Então, durante 28 anos ele era caminhoneiro, ele dirigia caminhão e ele tomava o sol só do lado esquerdo. 미국은 브라질처럼 운전석이 왼쪽에 있잖아요. Então, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, o volante fica na esquerda, não é? 네, 그래서 햇빛을요 왼쪽으로만 받은 겁니다. Então agora ele só tomou o sol na esquerda. 그 사람들이 이 사람을 보고 아 그렇구나 이 태양이 사람 피부를 빨리 늙게 하는구나 그걸 이제 발견한 E assim as 겁니다. pessoas entenderam e confirmaram, realmente o sol faz envelhecer rápido as pessoas. 그러니까 여러분 빨리 늙고 싶지 않으시면 뭘 자주 발라야겠어요? Então, se vocês não querem envelhecer rápido, o que vocês precisam passar no rosto de vocês? 열심히 바르십시오. Vocês precisam passar bastante protetor nos seus rostos.
천천히 늙을 겁니다. Então assim vocês vão envelhecer menos, devagar. 늙는 건 막을 수 없어요. O envelhecer não tem como vocês evitarem, né? 아무리 좋은 선크림 발라도 뭐 합니까? Não importa o quão bom seja o protetor solar. 그러니까요. 자, 보세요. 태양이 주 원인이 태양이. Então, realmente o sol é o principal fator do envelhecimento. 사실 태양 말고도 여러 가지 요인들이 있죠. Realmente, tirando o sol, tem vários outros fatores também no 뭐 envelhecimento. 나쁜 공기, 나쁜 물 이런 것들. Realmente, a água ruim, o oxigênio ruim. 네, 이런 것들은 사람 빨리 늙게 하거든요. Então, todas essas coisas também fazem as pessoas envelhecerem rápido. 자, 아까 물층이 있었다 그랬잖아요. 지구 Agora, 처음에는. Eu falei para vocês anteriormente que tinha uma expansão, uma camada de água. 네. Não é? 물층의 역할이 있어요. Realmente, essa camada, a expansão de água tem uma importante função. 네. 자, 이 태양이요, 이 지구를 비출 때요, 좋은 광선도 주지만 나쁜 광선도 줘요. Então, quando o sol ele começa a emitir os seus raios, tem uns raios que são bons e os raios que são ruins. 네. 그러나 이 물층이 있으면요, 나쁜 광선들은 통과를 못합니다. Mas 지구에 quando- 도달할 수가 없어요. Mas quando tinha essa expansão de camada de água, esses raios solares que eram ruins não conseguiam penetrar dentro da Terra. 그래서요, 이 지구 환경이요, 생명이 살기에 가장 좋은 환경이 되는 거예요. Então, por isso, quando tinha essa expansão de água, realmente o planeta Terra era um lugar onde era muito bom e ótimo de habitar. 우리 시대도 쉽게 발견할 수 있습니다. Até hoje em dia nós também podemos descobrir isso. 그럼 바다 속에 사는 생물이 더 오래 살아요? 땅 위에 사는 생물이 더 오래 살아요? Qual é o tipo de animais, seres vivos que vivem mais? O que vivem na superfície ou o que vivem dentro da água? 네? 아구. É o que vivem dentro da água, vivem 바다에 사는 mais. 생물이 더 오래 살잖아요. Todos os seres vivos que vivem na água, eles vivem muito mais tempo do que o que vive na superfície. 쉽게 생각할 수 있습니다. E agora nós podemos pensar facilmente sobre isso, não é? 여러분, 하나님이 만드신 맨 처음 지구는요, 생명들이 오래 살고 크게 컸습니다. Então, a primeira quando o Senhor Deus, no início, quando o Senhor Deus criou o mundo, realmente todos os animais eles conseguiam viver bem e longo e crescer bem. 사람도 오래 살았어요. Até as pessoas viviam bem. 아담은 930살까지 살았습니다. O Adão ele viveu 930 anos. 여기 무두셀라라는 사람은 969세까지 살았죠. E Metusela viveu 969 anos. 그리고 노아가 600세 되던 해에 홍수가 일어났습니다. E quando Noé tinha 600 anos, aconteceu a arca, o dilúvio. 자, 물층이 없어졌어요. Então agora sumiu a camada de água. 그 노아의 자손들 한번 보십시오. E agora vamos ver a idade dos seus filhos. 점점 수명이 줄어듭니다. Continuamente a idade das pessoas, a vida das pessoas foram diminuindo. 예. 아브라함은 노아의 10대 손인데요. O 10대 손. Abraão ele é 열 번째죠. a 10ª geração. 자, 175세까지밖에 못 살았어요. Ele só conseguiu viver 175 anos. 점점 수명이 줄어들어서요. 지금 우리처럼요. 아무리 오래 살아야 몇 세입니까? Então, agora a vida foi encurtando, não é? Então, hoje em dia, mesmo que você viva bastante, até quantos anos você consegue viver? 성경이 70 아니면 80이라고 얘기하고 있어요. Na Bíblia fala que é 70 e se você realmente conseguir até 80. 네. 여러분, 이 물층이 실제 있었습니다. Então, realmente existe essa camada de água. 그 증거로 화석이 이런 화석들이 많이 발견되는데요. E como prova disso, o Senhor Deus preparou esses fósseis. 그때 당시에 동물도 컸다 그랬죠? E Senhor Deus, naquele tempo eu disse que os animais também eram grandes, não é? 여러분, 이 잠자리 화석입니다. Isso é um fóssil de libélula. 네, 이런 큰 잠자리 화석이 발견되는 거예요. E encontraram fósseis tão grandes de libélula. 자, 어떤 잠자리는 70cm짜리입니다. Alguns fósseis de libélulas elas têm tamanho de 70 centímetros. 여러분, 잠자리가 70cm짜리 잠자리 보셨어요? Vocês já viram alguma libélula de 70 centímetros? 네? 이렇게 자라려면 얼마나 오래 살아야 되냐 Então, 이거예요. para o inseto crescer desse tamanho, ele precisa viver muito tempo, 그렇죠? não é? 그리고 환경이 얼마나 좋아야 됩니까? E realmente o ambiente precisa ser muito bom. 이건 바퀴벌레예요. Isso também é barata. 옛날 바퀴벌레가 몇 센치입니까? Quantos centímetros tinha a barata antigamente? 한 30cm 됩니다. Dá 30 centímetros. 여러분 30cm 바퀴벌레 봤어요? Vocês já viram barata de 30 centímetros? 여기 30cm 바퀴벌레가 날아다닌다고 한번 생각해 보세요. Vamos pensar que uma barata de 30 centímetros sai voando por aqui. 소리 이렇게 하면 Todo mundo iria gritar, não é? 도망갈 거예요. Todo mundo iria fugir. 여러분 옛날 환경과 지금 환경은 전혀 달라요. Realmente o ambiente, o bioma anterior e de hoje em dia é totalmente diferente. 여러분 이건 새우 꼬리인데요.
Seu 꼬리? Seu 꼬리. Isso é a cauda do camarão. 이 화석이 발견됐는데요. 2m짜리랍니다. 새우가. E descobriram o fóssil do camarão que ele tinha o tamanho de 2 metros. 2m요. Então, um camarão de 2 metros. 2m. 2 metros. 하나 잡으면 한 10사람이 배불리 먹겠죠? Então, se você capturar um camarão desse, 10 pessoas comem à vontade, não é? 네? 조개입니다. 이건 조개. E isso é o que? Ostra. 조개 껍질이에요. 껍질. 위에 껍질. Isso aqui é a casca que protege, a concha da ostra, né? 이 조개가 얼마나 큽니까? O quão grande ela é? 네? 사람만 해요. 사람만 해. É o tamanho de uma pessoa. 이거 하나 잡으면 그냥 5사람 열심히 먹으면 배불리 먹겠죠? Então, se você pegar essa concha, 5 pessoas comem à vontade essa ostra, não é? 여러분 이거 뭔지 아십니까? Você sabe o que é isso? 이게 뭔지 아세요? 무슨 화석인 줄 아세요? Sabe que fóssil é esse? 개미 화석입니다. 개미. Isso é fóssil de formiga. 벌새만 합니다. Ele é tamanho de uma beija-flor. 벌새만 해요. É uma- 새만 합니다. Então, uma formiga, ele tinha tamanho de ele era do tamanho de uma beija-flor. 여러분 이런 폴미가 본 적 있어요? Vocês já viram uma formiga desse tamanho? 옛날에 다 컸습니다. Então, antigamente era tudo grande. 여러분 공룡 화석들을 E também fósseis de dinossauros. 어떤 분이 물어보더라고요. 공룡도 하나님이 만드셨습니까? E algumas pessoas perguntam: "Ah, o dinossauro foi Deus que fez?" 당연하죠. Com certeza Deus fez. 하나님 만드셨습니다. Senhor Deus ele fez. 그리고 노아 홍수 때 많이 죽었어요. E muitos deles morreram na arca de Noé. 그리고 방주 탈 때 이 공룡들도 탔습니다. E quando dentro da arca de Noé, os dinossauros também entraram. 아니 목사님 이 큰 게 어떻게 타요? Ah, pastor, como é que consegue entrar esses dinossauros dentro da arca? 새끼들이 탔어요. 새끼들이. Com certeza só os filhotes entraram. 네, 작은 것들이 탔습니다. Só os pequenos. 공룡도 하나님 만드셨어요. Dinossauros também foi Senhor Deus que fez. 그리고 공룡이 멸종된 지는 별로 몇 년 안 지났습니다. E para realmente os dinossauros eles ficarem extintos não demorou muito tempo. 사람하고 같이 살았어요, 공룡들. Os dinossauros eles viviam junto com as pessoas. 그리고 사람이 공룡을 그려놨습니다. As pessoas eles desenharam os dinossauros. 여러분 진화론자들은 이거 거짓말이라고 해요. Muitas pessoas eles falam que muitos cientistas da teoria da evolução eles falam que isso é mentira. 거짓말 아닙니다. Mas isso não é mentira. 사람과 공룡은 함께 살았어요. Dinossauro e pessoas eles coexistiram ao mesmo tempo. 아 이걸 누가 그렸겠습니까? Quem será que desenhou isso? 공룡이 공룡을 그렸겠습니까? Será que o dinossauro desenhou ele mesmo? 야, 내가 너 그려줄게. Ah, eu vou Não. desenhar você aqui na parede. E desenharam ele mesmo? 사람이 그려놨잖아요. Foi o homem que desenhou. 같이 살았습니다. Então eles viviam juntos. 그리고 그걸 보고요, 이 흙으로요 인형 같은 걸 만들어놨어요. E assim, vendo isso, as pessoas eles fizeram bonecos de barro. 이거 멕시코에서 발견된 건데요. Foram encontrados no México. 많은 사람들이 이거 막 가짜다, 막 이거 조작된 거다, 막 얘기합니다. Muitas pessoas falaram: ah, isso é uma evidência falsa, foi tudo falsificado, as pessoas que criaram. 거짓말 아닙니다. Mas não é mentira. 사람이 보고요 만든 거예요. O homem viu e fez esses bonecos. 실제로 공룡의 모습과 이 흙으로 만든 인형의 모습이 똑같습니다. E até realmente o boneco que eles fizeram de barro e até os dinossauros que foram encontrados cientificamente são parecidos. 정확한 Similares. 모습을 표현해 놨어요. Ele realmente expressa exatamente a mesma forma de um dinossauro. 여러분, 이 공룡도 하나님이 만든 작품이었습니다. Realmente, dinossauro também é uma obra de Senhor Deus. 욥기서에 보면요, 공룡이 나와요. 공룡이. Realmente no Jó aparece sobre a palavra dos dinossauros. 네. 시간이 없으니까 다음에 한번 배워봅시다. Tá, agora não temos tempo, então eu vou apresentar para você na próxima vez. 네. 자, 그리고요, 네 번째요. E quarto, 이 방주는 지금 어디 있냐 이거예요. onde está a arca de Noé agora? 성경에 뭐라고 나와 있습니까? Como é que aparece na Bíblia? 네? 몬티지 아라라치. Monte de Ararat. 야, 성경에 산 이름이 나오는데 이 산 이름하고 똑같은 산이 있을까? Ah, na Bíblia aparece sobre Monte de Ararat. Será que neste mundo existe algum lugar chamado Monte de Ararat? 사람들이 찾아다녔어요. E as pessoas começaram a procurar. 찾았을까요? 못 찾았을까요? Será que acharam ou não acharam? 터키에서 발견됐습니다. Achou na Turquia. 터키에 이 이름과 똑같은 산이 있습니다. Realmente na Turquia existe monte com o mesmo nome. 그래서 사람들이요 이 산을 올라가 봤어요. E assim as pessoas subiram esse monte. 그리고 방주를 발견했게요, 목격했게요. E será que eles encontraram a arca de Noé ou não? 발견했어요. Encontraram. A Arca de Noé,
Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a terra durante 40 dias e 40 noites. 발견했대요, 못했대요? Então, achou a arca ou não? 발견했답니다. Achou. 이거 아라라산 실제 있습니다. Realmente, Monte Ararat realmente existe. 그리고 그 산에서요 방주를 발견했어요. E nesse monte acharam também a arca. 제가 실제 한번 보여드릴게요. Eu vou mostrar para vocês. 자, 구글 맵 아시죠? Vocês conhecem o Google Maps? 구글 맵을 한번 봅시다. Vamos procurar o Google Maps. 아라라산이 어디 있는지 한번 봅시다. Vamos procurar onde está o Monte Ararat. 자, 이제 포르투게스를 바꿔줄게요. Eu vou trocar em português. 자, 여기가 브라질이에요, 브라질. Aqui é o Brasil. 보이시죠? Vocês conseguem ver? 자, 터키로 가봅시다. Então vamos para a Turquia. 터키로 가봅시다. Vamos para a Turquia. 왜 말을 안 듣니? Por que você não está me ouvindo? 잠깐만 기다려보세요. Espere um pouco. 자, 터키가 어디 있습니까? Onde está a Turquia? 터키가 어디 있죠? Onde está a Turquia? 여기 보이셔요? Vocês estão vendo a Turquia? 터키가 보이십니까? Estão vendo a Turquia? 여기 터키 가보신 분 계셔요? Tem alguém que já foi à Turquia? 터키 동쪽으로 쭉 가보면요, Se formos para o norte da Turquia, não, leste da Turquia, 네, 산 하나가 있습니다. aparece um monte. 여기 뭐라고 써 있습니까? O que está escrito aqui nessa monte? 몬치 Ararat. 아라라시. 자, 여기는 눈으로 덮여 있어요. E ali está coberto por o quê? Por neve. 그래서요, 여름이 돼도요, 눈이 안 녹습니다. Por isso, mesmo sendo verão, realmente essa neve 높아서. não derrete porque ele está num lugar muito alto. 네, 이 산이 높아가지고요, 얼음이 안 녹아요. 그러니까 천연 냉장고예요, 냉장고. Então é como se fosse uma geladeira que não derrete. 그래서 하나님이 이 방주를요, 냉장고에다 집어 넣으신 겁니다. Então, o Senhor Deus, ele colocou esse monte, essa arca nessa geladeira natural. 이 산을 올라간 거예요. E as pessoas subiram esse monte. 아름답죠? Bonito, não é? 이건 비행기에서 찍은 사진입니다. Essa foto foi tirada no avião. 여러분, 이 산에 실제로 올라가면요, 방주가 발견된다는 거예요. Então, quando você subir para em cima dessa monte, vocês conseguem achar a arca. 그 방주를 발견한 사람들이 실제 찍은 동영상입니다. E agora é o vídeo que as pessoas tiraram quando subiram nesse monte. 입구를 발견했어요. 방주 안으로 들어가는 입구를. Encontraram a entrada para entrar dentro dessa arca. 얼음 속에 나무들이 있죠? Realmente tem árvore, madeira dentro desse gelo, não é? 사람이 깎아서 만든 겁니다. 그냥 나무가 아니에요. Não é uma árvore simples, uma madeira simples, são as pessoas que cortaram, modularam. 그 안으로 들어가 봤습니다. E assim eles entraram dentro dessa arca. 그리고 그 안에 있던 것들을 가지고 왔어요. E assim trouxeram as coisas que tinham lá dentro. 그리고 많은 사람들에게 보여줬습니다. E mostrou para muitas pessoas. 노아의 방주 사실이다. A arca de Noé é verdadeira. 이런 방주 사건은 실제 있었던 사건입니다. Então realmente a arca de Noé é uma história verdadeira. 어떤 사람이요, 이런 많은 자료들을 보고도요, 안 믿어요. Algumas pessoas mesmo vendo todas essas provas científicas e todas essas evidências, eles não acreditam. 제가 그래서 이렇게 얘기했습니다. Por isso eu falei assim para elas. 당장 터키 비행기 사십시오. Agora você precisa comprar uma passagem para a Turquia. 그리고 아라라산 올라가십시오. E agora você suba para Monte Ararat. 그리고 방주를 빨리 발견해야 됩니다. E agora você suba ao Monte Ararat e procure a arca de Noé. 발견할 수 있어요. Você consegue achar. 그렇게라도 하나님에 대해서 정확히 믿어야 됩니다. Então precisa acreditar em Senhor Deus desta forma também.
왜요? Por quê? 방주가 있다는 건 무슨 뜻입니까? Porque significar que você achou a arca de Noé significa o quê? 하나님이 사실이라는 거잖아요. Significa que Senhor Deus é verdadeiro. 하나님 계시다는 얘기잖아요. Significa que Senhor Deus realmente existe. 이 성경 사실이라는 얘기잖아요. Significa que essa Bíblia é verdadeira. 이 성경 하나님 말씀이라는 거잖아요. Então significa que essa palavra da Bíblia é verdadeira. 안 그렇습니까? Não é? 여러분 어떤 사람이 무인도에 떨어졌어요. Algumas pessoas eles caíram numa ilha, 예. 일리아 데젤트. ilha deserta. 그래서 야, 이 무인도에 나밖에 없는 거야. Então ele pensou, falou: "Ah, será que eu estou sozinho nessa ilha deserta?" 그 섬 주변을 막 샅샅이 뒤져봤습니다. E assim ele começou a investigar toda aquela ilha. 근데요, 발자국 하나를 발견했어요. Mas ele encontrou um passo, uma pegada, 발자국. uma pegada. 자, 이 사람이요, 이 무인도에는 나밖에 없다라고 말할 수 있겠습니까? Então, quando ele encontrou uma pegada, será que ele agora ele consegue falar que ele está sozinho? 말할 수 있어요? Será que ele consegue falar que ele está sozinho? 못 말하죠. Não consegue falar, não é? 실제 사람은 본 건 아닙니다. Ele não viu a pessoa, na 근데 verdade. 발자국을 발견했잖아요. Mas ele estava caminhando, investigando a ilha, mas ele viu uma pegada na terra, 그렇죠? não é? 자기 혼자 있습니까 거기에? Então agora ele está sozinho ou não? 그렇게 말할 수 없어요. Ele não consegue mais falar que está sozinho. 마찬가지입니다. Da mesma forma, 여러분 성경에요, 하나님이 계시다는 발자국이 너무나 많아요. 하나만 있는 게 아닙니다. na Bíblia aparece várias pegadas de que Senhor Deus existe. Não está só escrito uma coisa. 하나님 없다 이렇게 말할 수 있습니까? Será que vocês conseguem falar facilmente que Deus não existe? 말할 수 있어요? Vocês conseguem falar? 발자국이 얼마나 많냐고요? Realmente existe várias pegadas. 하나님 살아계시다는 증거가 얼마나 Realmente existem 많습니까? várias provas que Senhor Deus existe. 여러분 노아 사건은요 우리에게 큰 교훈을 줍니다. Realmente o acontecimento de Noé, isso me traz uma grande doutrina. 하나님은 심판하시는 분이라는 걸 우리에게 알려주고 있는 거예요. Senhor Deus, ele está nos ensinando que Senhor Deus irá julgar. 여러분 시편 9편을 좀 보겠습니다. Vamos procurar Salmos, capítulo 9, 8절. versículo 8. Alguém pode ler, por favor? Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. 여러분 하나님은 이 세상을 심판하시는 분입니다. Senhor Deus é um ser que julga este mundo. 여러분 많은 사람들이요 데우스의 아몰 이런 거는 많이 쓰고 다녀요. Muitas pessoas eles escrevem a frase Deus é amor. 예? God is love 뭐 이런 거 좋아하잖아요. Eles gostam de escrever God is love. 뭐 그 뭐더라 브라질 사람들 좋아하는 단어가 있는데 Deus é fiel. 네, Deus é fiel 뭐 이런 거 있죠. Deus é fiel. Eles gostam, brasileiros gostam dessa frase, não é? 그렇죠? Sim ou não? 그런데 그런 거 봤어요? Mas vocês já viram uma frase assim? 하나님은 심판하시는 분이다. Deus é o Deus do juízo. 그런 거 봤습니까? Vocês já viram frases assim? 그런 티셔츠 보셨어요? Já viu alguém usar camisa assim? 여러분 사실 사랑의 하나님 전에 우리는 반드시 공의의 하나님에 대해서 배워야 돼요. Então, antes de nós sabermos sobre o Deus do amor, tem que saber o Deus do juízo. 근데 많은 사람들이 사랑의 하나님만 알고 있어. Mas muitas pessoas só querem saber do Deus do amor. 하나님은 이렇게 해도 용서해 줄 거야. 하나님은 저렇게 해도 용서해 줄 거야. Ah, se eu fizer isso, o Senhor Deus vai me perdoar. Se eu fizer daquele jeito, Deus vai me 내가 perdoar. 뭘 해도 하나님 날 사랑하셔. Ah, não importa o que eu faça, Deus me ama. 여러분 하나님은 어떤 분이십니까? Mas Deus é o quê? 사람은 사랑하시지만 죄는 철저하게 미워하시는 분. Senhor Deus, Ele ama os homens, mas Ele odeia o pecado. 여러분 하나님이 사람은 사랑하십니다. Senhor Deus, Ele ama os homens, 그러나 죄는요 반드시 심판하셔요. mas o pecado, Senhor Deus, Ele vai realmente julgar. 하나님은 공의의 하나님이십니다. Porque Senhor Deus é Deus da justiça. 그러나 사랑의 하나님이시기 때문에 오래 참으시는 거예요. Mas por Ele ser Deus do amor, Ele está longânimo e esperando por nós. 9절 베드로후서 3장 9절에 Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. 읽어줄래요? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 하나님은요 죄에 대해서는 반드시 심판하셔야 돼요. Então, Senhor Deus, Ele com certeza Ele vai julgar. 그러나 사람을 사랑하시기 때문에 오래 참으시는 겁니다. Mas por Ele amar o homem, Ele realmente está sendo longânimo. 노아 시대 때도요 하나님이 오래 참았어요. No tempo de Noé também, Senhor Deus, Ele esperou muito pelas pessoas. 사람들에게 기회를 줬습니다. Senhor Deus realmente Senhor Deus permitiu chance para as pessoas. 그러나 그 찬스를요 사람들이 거절했어요. Mas as pessoas realmente ignoraram essa oportunidade.
우리 시대도 마찬가지입니다. No tempo de hoje também. 하나님이 우리에게 얼마나 많은 기회를 주고 계십니까? Senhor Deus, Ele está permitindo várias chances para nós. 하나님을 만날 수 있는 기회를 얼마나 많이 주고 Senhor Deus, Ele está permitindo várias chances para nós encontrarmos com o Senhor Deus. 성경을 배울 수 있는 기회를 얼마나 많이 주고 계십니까? Quantas chances o Senhor Deus já permitiu para nós aprendermos sobre a Bíblia? 하나님 앞에 가서요. 아, 제가 성경을 못 배워가지고요. 구원을 못 받아서 이렇게 말할 수 있는 사람 아무도 없을 Não 거예요. tem ninguém neste mundo que consiga falar diante do Senhor Deus. Senhor Deus, eu não tive tempo para aprender sobre a Bíblia, por isso eu não recebi a salvação. 많은 기회가 우리에게 주어졌습니다. Senhor Deus, Ele permitiu várias chances para nós. 우리 시대는 유튜브에도 올라가 있고요. 언제든 시간만 내면은 성경을 배울 수 있어요. Realmente, no tempo de hoje, todas as palavras estão no YouTube e se você tiver tempo, você consegue. 핑계 댈 수 없습니다. Não tem como mais dar desculpa a Deus. 하나님이요, 이 세상을 물로 심판하셨잖아요. Então, nosso Senhor Deus, Ele julgou este mundo através da água, não é? 근데 다시는 이제 하나님이 물로 심판 안 하겠다 하셨어요. E assim, Senhor Deus, Ele falou, nunca mais vou julgar este mundo através das águas. 노아에게 약속했습니다. E assim, Ele prometeu para Noé, 창세기 9장 11절에 no Gênesis capítulo 9, 베스클로 11 versículo 11. 읽어줄래요? E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pela água do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. 그러니까 물 심판은 끝났습니다. Então, realmente, todo o julgamento através da água acabou. 그럼 이 세상이 또 노아 시대 때처럼요. 그 마음과 생각이 약해지면 하나님 심판하셔야 되잖아요. Então, agora, se neste mundo ele começa a ficar tão... o pecado começa a crescer tanto que realmente o Senhor Deus precisa julgar novamente, não é? 뭘로 심판하실까요? Mas 이제? agora, com o que ele vai julgar? 하나님이 말씀하셨습니다. O Senhor Deus, ele já disse. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 6 e 7. Alguém pode ler, por favor? Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 여러분, 이제 이 세상은요 불로 심판할 겁니다. Então agora o Senhor Deus vai julgar este mundo através do fogo. 하나님 물은 이제 더 이상 안 하겠다 그랬어요. Senhor Deus, porque ele já prometeu que não irá julgar este mundo através da água. 불로 심판하신다 Então 그랬어요. agora ele falou que vai julgar através do fogo. 그 불에 대한 심판이 성경에 다 기록되어 E 있어요. aqui está escrito todo esse julgamento pelo fogo que o Senhor Deus irá fazer na Bíblia. 하나님은요 이 세상의 시작과 끝을 이미 다 기록해 놓으셨어요. Senhor Deus, ele já escreveu todo o início deste mundo até o fim deste mundo na Bíblia. 이 세상은 결국 불로 망할 거예요. E no fim este mundo irá fracassar através do fogo. 핵 전쟁으로 이 세상은 완전 끝날 겁니다. Este mundo irá acabar através das guerras nucleares. 성경에 기록되어 예언되어 있어요. Realmente está profetizado isso na Bíblia. 우리가 내일 모레 배울 겁니다. Depois de amanhã nós iremos aprender sobre essa palavra. 내일은 내일 모레 배울 거예요. Depois de amanhã nós iremos aprender. 자, 내일은 Amanhã 이스라엘에 대해서 배울 겁니다. nós iremos aprender sobre Israel. 하나님이요 네 가지를 보여준다 그랬죠. Senhor Deus, ele disse que mostraria 4 coisas, não é? 과거에 무슨 일이 일어났는지 Primeiro, o que acontece no passado, 우리가 오늘 배워봤습니다. nós aprendemos hoje. 에덴 동산, Jardim do Éden, 노아 방주, realmente a Arca de Noé. 그리고 내일 E amanhã 이스라엘의 탄생에 대해서 배울 겁니다. nós iremos aprender sobre o nascimento de Israel. 이스라엘의 시작에 대해서 좀 배울 거예요. Nós iremos aprender sobre o início de Israel. 이스라엘 역사를 배우는 건 정말 중요합니다. Realmente você aprender a história de Israel é uma coisa muito importante. 다른 역사는 제가 추천 안 하는데 이스라엘 역사는 반드시 배워야 돼요. Eu não recomendo vocês estudarem a história de outro país, mas de Israel eu recomendo. 아, pastor, 우리는 브라질 역사도 잘 몰라요. Ah, pastor, eu nem a história do Brasil eu sei direito. 그래도 이스라엘 역사는 반드시 알아야 됩니다. Mas a história de Israel vocês precisam saber com grande certeza. 하나님하고 너무나 밀접한 연관이 있기 때문에 그래요. Porque tem uma relação muito próxima com o Senhor Deus. 그리고 창세기 12장부터 다 이스라엘 역사입니다. E do Gênesis capítulo 12 em seguida, todo está escrito através da história de Israel. 아포칼립스까지 다 이스라엘과 연관되어서 나와요. Até Apocalipse, tudo tem uma correlação com a história de Israel. 이스라엘 역사를 통해서 세상의 역사를 하나님이 다 설명합니다. Senhor Deus, ele explica toda a história da humanidade através da história de Israel. 그래서 반드시 우리 이스라엘에 대해서 알아야 돼요. Então nós precisamos saber exatamente sobre a história de 그래서 Israel. 내일 이스라엘의 역사에 대해서 배우고 그리고 이 이스라엘 역사는 특별히
미리 기록되어 있는 역사입니다. E realmente a história de Israel nós iremos aprender amanhã. E também a história de Israel, especialmente, ele já está escrito no futuro. 네, 하나님 미래에 대해서 예언해 놨다 그랬죠? Porque o Senhor Deus, ele profetizou todas as palavras, não é? 네, 내일 배워볼 겁니다. Então nós iremos aprender amanhã. 이스라엘 역사를 배워보면 정말 놀라워요. Quando nós estudarmos a história de Israel, realmente vocês vão ficar surpresos. 하나님이 미리 기록한 대로 그대로 이스라엘 역사가 진행됩니다. Porque toda a profecia que o Senhor Deus disse através da história de Israel, tudo vai se cumprindo. 그래서 내일 이스라엘 역사에 대해서 배우게 될 Por 거예요. isso amanhã nós iremos aprender sobre a história de Israel. 내일도 똑같은 시간에 이 세미나를 배우려고 합니다. Então amanhã, no mesmo horário, nós iremos ter o seminário bíblico. 늦지 말고 오세요. Eu quero que vocês não se atrasem e venham participar. 자, 오늘 여기까지 합시다. Então eu vou pregar até aqui. 기도하고 마치겠습니다. Vamos orar e terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 하나님의 말씀을 또 배울 수 있도록 도와주셨습니다. Senhor Deus realmente permitiu para que nós pudéssemos aprender a sua palavra. 하나님은 살아계시고 이 성경은 하나님의 말씀이 맞습니다. Realmente o Senhor Deus está vivo e essa palavra da Bíblia é verdadeira. 오늘 에덴 동산과 노아 홍수 사건을 배워보았습니다. Realmente hoje nós aprendemos sobre o jardim no Éden e também a arca de Noé. 하나님 외에는 다른 신이 없음을 저희들 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Realmente, Senhor Deus, nos ajude que não existe outro Deus senão o Senhor Deus. 악한 마귀가 이 성경을 배우는데 방해하지 않을 수 있도록 도와주시옵소서. Que Senhor Deus possa ajudar para que o diabo não nos atrapalhe quando nós estivermos aprendendo essa palavra. 내일도 여기 있는 영혼들이 모두 참석해서 말씀을 들을 수 있도록 보호하여 주시옵소서. Que Senhor Deus possa proteger todas as pessoas que estão presentes para que possam ouvir a palavra amanhã. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘. Amém.